Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Falar um pouquinho diferente do Rafa, né? Ele começa sempre por bom dia, boa tarde, boa noite. Ele não está presente hoje na mesa, mas nós temos um anfitrião especial que já participou de outros episódios. Temos uma convidada mais do que especial, também muito importante. E estamos aqui para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. Seja muito bem-vindo, Cauê, a sua mesa, a sua casa, nossa mesa, a sua casa, na verdade. Seja bem-vindo, Tevinho, mais uma vez à mesa aí como anfitrião. É uma honra ter você com a gente. Eu agradeço, né? Quer dizer que fui aprovado aí no estágio para compor a mesa de novo. E muito obrigado, pessoal. Sempre bom estar com vocês. E é isso aí. E os recadinhos básicos, né? Não esqueçam de compartilhar. Não esqueça de dar o like. O que tá de graça? Ah, a promoção continua. Não, pera aí, vamos ver se o cara tá treinado. O que tá de graça, Tevinho? O like. Tá bem treinado. Vamos engajar, pessoal. Tinha que saber disso. Tinha que saber que o like tá de graça, né? O like tá de graça, o compartilhamento tá de graça. Antes da gente trazer o convidado, dá tempo de você pegar o aviãozinho lá, mandar para o grupo da família, mandar para o grupo do trabalho, mandar para o grupo dos jovens, dos adolescentes, das crianças. Cara, mandar para quem você quiser, porque tem alguém que precisa de ouvir essa palavra, tem alguém que precisa de ouvir algo da parte de Deus. Nós estamos aqui só fazendo a vontade daquele que nos chamou. Então, mande para uma pessoa que você sentiu no coração, que Deus vai tocar no seu coração, porque ela será muito abençoada através desse podcast, através desse vídeo. Então, espero e, cara, não deixa de apertar lá e curtir lá o episódio, porque isso daí vai fazer com que o podcast apareça para mais pessoas, vai fazer com que o YouTube mostre para mais pessoas. Exato. E isso daí não é para o Vini ser mais conhecido, o Estevão, eu, o Rafa, ou o convidado em si, não. Isso é para que mais pessoas sejam alcançadas e a mesa seja expandida e possa entrar na casa de outras pessoas. É isso. Cara, que saudade que eu tava dessa mesa. Tava com saudade de você, irmão. Fiquei 3 episódios longe, mas estou de volta. O Estevão falou assim, se o Vini não voltar, eu já vou com o Paulo dele. Eu vi. Eu assisti as gravações aqui. Se achando, né? Ponto de apanhar aqui. Eu assisti as gravações. Mas é isso. Não esqueça do principal apoiador, que é Jesus Cristo, sim, né? O principal apoiador do nosso canal. Sem ele, nada disso estaria acontecendo. Ele é o principal motivo, causa e razão de nós estarmos fazendo esse podcast e dedicando o nosso tempo, né? Porque sem ele nós não teríamos vida, né? Eu gosto muito de enfatizar isso. Ele que nos deu a vida. Porque o salário do pecado era a morte. E ele pagou o preço para que hoje nós possamos viver. Viver para quem? Viver para ele. Amém? E sem mais nem longas... Fique à vontade. Apresente a convidada tão especial que já alegrou a nossa... Já alegrou a nossa manhã aqui, tomando um café. Bom, eu quero chamar para a mesa, então, uma pessoa muito especial para mim. Eu chamo ela de tia. Ela é minha prima, mas eu chamo de tia porque ela me deu aula quando era pequeno na escolinha. Faz tempo isso daí já. Não é falando não, mas se eu tô velho... Tô brincando. Tô brincando. Venha para a mesa, Paula Chaga. Seja muito bem-vinda. Glória a Deus. Aê. Bom dia, pessoal. Bom dia, tia Paulinha. Paz. Como nós costumamos dizer, a casa é minha. Mas a mesa é nossa. Mas a mesa é nossa, então fique à vontade. Fique à vontade, a mesa é sua também. Prazer pra mim estar aqui com vocês, viu? Obrigado. Prazer é nosso. Antes de começar, a gente vai fazer uma oração. Vamos. Vini, eu vou abusar da sua boa vontade. Ficou muito tempo fora. A gente vai ficar usando. Então, fica à vontade para orar pela gente aí, orar pelo episódio, orar pela... Você viu que já tá? Sim, tá. Amém, vamos lá. Só beber um pouco de água. Senhor Jesus, Pai, diante da Tua presença, nós queremos Te agradecer por este dia tão especial, Pai, por este momento tão prazeroso, Pai, que é estarmos mais uma vez na mesa para falar do Teu nome, Senhor, compartilhar experiências, Pai, poder, Senhor, edificar vidas e sermos edificados, Pai. Pai amado, que o Senhor conduza, Senhor, este bate-papo, Senhor, do início ao fim, Pai. Que nessa mesa, Senhor, só venha sair aquilo que for da Tua vontade, Pai. Senhor, nos conduza, Senhor, nos dê discernimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai amado, Senhor, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, Pai. E que as pessoas que estiverem assistindo, Senhor, possam ser impactadas, Senhor, pelo poder do Teu santo nome, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aí, vai começar com a perguntinha? Tem que começar, né? Aí a gente vai ver se a pessoa já assistiu mesmo esse podcast, então, né? tem que saber se a pessoa está acompanhando lá, se a pessoa está assistindo pelo menos a cada 2 meses, assim, entendeu? Que lança aí, já que você Pode não conhece falar? a convidada. Então, vamos lá. Nós temos uma pergunta bem chave, que foi a pergunta que fez gerar esse podcast, foi a pergunta que sempre queima no nosso coração, que é: o que é mesa para você? O que é ter tempo de mesa?
o que significa a mesa para você, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. Porque a mesa, ela é nesses dois âmbitos, né? Tanto espiritual quanto físico. Então, queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é a mesa para você. Como que a mesa é tão importante para você. Assim, gente, a paz do Senhor a todos. Amém. É um prazer. Mais uma vez eu agradeço, né? Por poder estar aqui com vocês, e eu me senti muito privilegiada. Antes eu queria deixar isso esclarecido a vocês, o quanto privilegiada eu me senti, porque eu falei, quando eu recebi o convite, eu falei, dentre tantos nomes, tantas pessoas sábias, eu falei, Senhor, o Senhor vai pegar essa pequenininha, literal mesmo, e pôr ali junto com eles, porque eu sei que, embora vocês sejam muito jovens, vocês também ensinam muitas coisas, e eu dou glórias ao nosso Deus por essa porta aberta dessa casa e dessa mesa. Amém. E quando assisti nos podcasts, eu falei, meu Deus, eles vão me perguntar. E o que eu vou falar de diferente que todos já falaram? Porque, de fato, é o que significa a mesa. E o Senhor me acalmou meu coração, falou, você não precisa falar o que é de diferente, porque a mesa é o que é. E aí acalmou meu coração, né? A mesa, ela não só simboliza para mim, mas ela começa como comunhão. Amém. A mesa é o lugar da comunhão. Eu tenho para mim que a mesa é o lugar a um passo da intimidade. Primeiro você chama para a mesa e depois você chega bem perto da pessoa, bem próximo a ela, né? Então, um passo antes da intimidade vem a comunhão. Então, aos familiares, quem me conhece sabe que eu amo ter uma mesa posta, eu amo servir, bem certo que agora, trabalhando fora, eu estou em falta com isso e me faz falta. Mas a mesa, para mim, dentro da minha casa, simboliza isso, é um lugar onde eu posso proporcionar um alimento para os meus filhos, onde eu posso ver a provisão de Deus para os meus filhos, é provisão. Senhor, talvez hoje é isso, mãe, é provisão, é isso que Deus nos deu hoje. Então, é onde eu posso dar o meu melhor, é onde não falta, eu vejo o Senhor não permitiu que faltou. A mesa é o lugar onde, quando estamos sentados, não existe maior, literalmente, né? Se a gente tomar a minha altura para a de vocês, em pé, eu sou muito menor que vocês, mas sentada, eu consigo olhar no teu olho. Mesa é olho no olho. Mesa eu consigo olhar para vocês, né? Então, assim, a mesa, tanto no âmbito familiar, como no âmbito espiritual, porque ele tem que refletir. A mesa vai refletir. Então, tanto que se a mesa não está legal em casa, a mesa espiritual vai dar uma balançada. Então, assim, a mesa começa uma comunhão, para surgir uma intimidade, mas que também o olho no olho nos faz conhecer, por essa comunhão me faz conhecer melhor vocês, olhar sua necessidade, tomar para mim. Para mim, a mesa, eu tenho para mim, agora sou eu, o que eu penso a respeito disso. A igreja deveria e deve tomar a mesa como uma referência de atitudes a ser tomada. Por que, Paulo, uma atitude? O que a mesa tem a ver? Porque na mesa eu esclareço problemas também. Na mesa, a gente conversa sobre vários assuntos bons e não. Jesus, quando estava ali com os discípulos e tantas outras mesas postas, ele inclusive denunciou Judas. Então, por que na mesa nós não podemos discutir assuntos que sejam um pouquinho mais doloridos, mas para resolver? Porque Jesus em nenhum momento falou assim, para você não vai ter salvação porque eu não quero você. Não, ao contrário, ele sendo o próprio Deus, ele sabia o que ia acontecer. Eu sempre penso, será que se Judas se arrependesse, Jesus não ia perdoá-lo? Nós falamos isso um tempo atrás. Iria! Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, assim, eu fico pensando nisso, né? E aqui, então, quando eu vejo Jesus tratando de vários assuntos na mesa, eu trago a importância da mesa. Então, assim, embora tanto dentro da minha casa, dentro de lares, como igreja, como o que representa a simbologia mesa,
ela reflete para mim tudo isso. É lugar de concerto também, é lugar de comunhão também, é o lugar de eu me expor também, porque às vezes a gente ouve, eu sou aquela que falo muito também, mas também é o lugar de eu parar. Deixa eu ouvir o que você tem para falar para mim. E também expor, porque às vezes, muitas vezes a gente fala muito, escuta muito, mas não quer falar o que está dentro do teu coração. Então, assim, a gente vai se afiando. Então, penso que a mesa, a igreja tem que refletir a mesa. Porque é o concerto, é a comunhão e é principalmente o serviço. Estamos aqui para servir, porque a intimidade vem antes do serviço, do servir. Então, assim, a mesa, o próprio Cristo, quando questionado sobre quem era o maior, um pouco antes da Santa Ceia, da última Santa Ceia, falou, maior? Não, maior aqui no reino de Deus é diferente. Talvez, eu falo de uma outra forma, porque como eu dei aula e dou ainda para criança, eu falo de uma forma mais lúdica, e às vezes quem ouve fala, não, mas não é bem assim, não. Eu falo de uma forma mais lúdica que é para a criança entender, então eu vou usar assim, para mim conversar aqui com vocês. Mas quando Jesus ali foi questionado, falaram para ele quem era o maior, ele falou, não, aqui não funciona assim. Assim, aqui quem quiser ser o maior, torna-se, vai ser o menor. Vai servir, é para você servir. Quando Jesus, o mestre, colocou ali a toalha e foi lavar os pés, eu vou mostrar para vocês quem é o maior, então é serviço. Então, a mesa, ela traz tudo isso para nós. Ela traz o entendimento do que eu preciso ter comunhão. A comunhão vai me levar à unidade. A unidade vai me levar à intimidade. A intimidade vai me levar a servir, porque vai me levar a amar. E se eu amo, isso não é mais peso para mim. Porque é aquele que tem os meus mandamentos, né? Que esse é o que me ama, o que guarda é porque me ama. Como que eu guardo o mandamento? É amando. Como eu sirvo meu irmão? É amando. Paula, tenho o costume de pôr comida para todos lá em casa. Eles não se servem. Eu, todos os dias, ontem brinquei com meu esposo, estava o pastor, falei, quantas vezes esse ano você pôs comida? Ele olhou assim, porque é meu costume, eu gosto de servir, né? É meu costume, aprendi com a minha sogra, com a minha mãe também era muito assim. Então, eu gosto de servir. E mesmo quando eu estou brava com meu filho, eu sirvo. Mesmo quando eu e meu marido não está muito legal, eu o sirvo. E isso não é sobre mim, é sobre Deus. Porque eu aprendo com Cristo, com o que Ele fez. E mesa, para mim, é olho no olho, sabe? É quando no partir do pão... meu olho abriu. Meu olho abriu. E eu vejo Cristo nas pessoas. Eu vejo quão lindo é o Senhor na vida das pessoas. É quando os meus olhos abrem, é no partir do pão, é na comunhão, é na mesa, é sentado na mesa, né? Então, não importa se, infelizmente, quanto tempo talvez andamos com Cristo, andamos, estamos falando com Ele. E o nosso coração não ardeu, mas no partir do pão, que os nossos olhos se abram. Então, a mesa, ela é de extrema importância. Simbologicamente, ela é muito importante. A igreja deveria refletir a mesa. É o que é mesa para mim. É isso. Se acabasse agora, eu já tava bom. Eu já tava... É que meu olho... Cara, você falou da mesa. E aí você falou, em pé nós somos de estaturas diferentes. Mas na mesa todo mundo é igual. Não tem maior, não tem menor. Todo mundo é igual. Mas só tem um lugar de honra. Esse Pai. Lugar de honra é de Jesus. Então, cara, aí você falou sobre a passagem de Emaús, eu adoro essa passagem. E aí você falou, cara, não queimava, não, sabe? E aí, o queimar é o servir. E aí você falou, cara, quando você serve com amor, isso não tem peso pra você. Não tem peso. E se isso tá tendo peso pra você, alguma coisa tá de errado em você. Não vai estar de errado no Pai. É isso, revela nós também, né? Porque muitas vezes acontece de a gente estar servindo, aí já chegou a pessoa pra mim, nossa, Vinícius, eu tô servindo, mas tal fulano não me agradeceu, tal fulano foi ingrato. Então, peraí. Você não tá servindo, né? Você não tá servindo. Você tá querendo... Servir não é sobre reciprocidade. Você tá querendo status.
Porque quando a gente serve, a única coisa que importa é servir realmente. Se o meu irmão vai gostar, não vai gostar, eu vou continuar servindo, porque eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para Deus. Deus deixou bem claro para a gente, né, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ah, mas o meu próximo é difícil. Não importa. Ele não falou assim, amar o seu próximo se ele for bonzinho, se ele for recíproco. Não, é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu tenho que amar o meu próximo. Isso. Mas hoje, Vini, eu penso também que falta o amor próprio. Sim. As pessoas hoje nesse mundo moderno e da internet ser tão ampla assim e da tecnologia, as pessoas têm uma visão de si deturpada também, né? A gente vê pelos filtros, né? Não vive sem filtro, não tira uma foto sem isso. Então, hoje falta o amor próprio também. Como que a pessoa vai amar a outra se ela não se ama? Porque se é pra amar o próximo como a ti Entende? mesmo, você precisa se amar antes, né? Então não tem como Então, você não- dar uma pessoa- daquilo que você não que tem. você não tem. Não tem como você não dar daquilo que você, tipo, não vive. E como me amar? Saber quem eu sou em Cristo. Entendeu? Saber que eu sou limitada Sim, mesmo, sim. mas que o Senhor me fez assim. Eu, pela 1000ª vez, dei uma aula muito dada desde sempre sobre a criação no domingo passado para as crianças. E falando dos 6 dias da criação, quando chegou no dia do homem, eu peguei a massinha, como das velhas épocas, e fiz ali o homem. Falei, Deus nos fez, cada um, de uma forma tão linda, tão particular. Nós somos, minha sogra falava assim, que de toda a criação, o homem é a mais espetacular de todas elas. Se você pegar os neurônios, o cérebro humano, Você imagina a Deus, máquina. Você imagina Deus criando o cérebro. Cara, lindo. são milhões de neurônios. E, cara, ele fez perfeito. Perfeita. Ele fez perfeito. Individuais. E aí ele colocou... Nossas- E tudo Não, funcional. E tudo de uma funciona. forma- Que assim, se você furar aqui, ele vai te mandar um pulso pro cérebro, que o cérebro vai te lindo. gerar uma dor que vai falar, ó, você machucou aqui. E aí ele olha e fala assim, não, eu vou ter que ter uma caixa craniana, o Vini entende melhor do que eu vou ter uma caixa craniana que vai proteger Tudo isso. esse músculo que ele é frágil, mas que ele vai comandar tudo. Que lindo. E aí você fala, cara, olha o Deus que ele teve o senso, o amor, nem o senso, o amor de falar assim, cara, eu vou fazer assim, assim, esse membro vai mexer assim, esse membro vai mexer assim, só que se eu quiser ficar com esse fechado e abrir esse, eu vou conseguir porque eu vou ter a autonomia para isso. Cara, olha o Deus. Então, assim, cara, você vai nascer com o olho azul, você vai nascer com o olho castanho, você vai nascer com o olho preto, você vai nascer com o olho... E aí você vai nascer com o cabelo ruivo, você vai nascer com o cabelo loiro, você vai nascer com o cabelo preto, você vai nascer com o cabelo enrolado, Quanta cabelo... criatividade. E aí você olha... Que lindo. Cara, eu fico imaginando Deus, ó, a gente fez esse daqui, mas os próximos, eles vão ser... Tipo, cada um vai ser de um Quantas de um jeito. pessoas existem no mundo e nem gêmeos são exatamente iguais. São exatamente iguais. Não existe ninguém exatamente igual ao outro. Pode fazer a cirurgia que for. Assim, a minha profissão, a gente tenta muito copiar o natural. Eu falo assim, quem é dentista e não acredita em Deus está na profissão errada. Porque você tem noção que cada dente dos 32 que a gente tem na boca tem uma funcionalidade. Um risco que tem no dente faz muita diferença na saliva, na Uau. fala. Um risco. E a gente tenta copiar o natural. Tem gente que tem mais de 40, 50 anos de profissão e não consegue copiar Deus. A naturalidade de Deus. Ninguém copia Deus. A gente... Todos os dias a Somos nossa busca, limitados. como dentista, é buscar o natural, o mais natural possível, né? Tentar copiar realmente Deus, assim, tipo, não é que a gente está querendo ser Deus, não é isso. Entendi. Mas copiar a naturalidade de Deus. Cara, é impossível. Possível. É impossível. Tem gente que fala assim, mas eu cheguei... Cara, você chegou perto. Você não conseguiu A fazer que nem perfeição Deus está fez. nele, né? Ele é a tá perfeição. nele. E nos aperfeiçoa nele. Exatamente. Na nossa fraqueza, é nessa limitação tua, na minha, sabe? Nos nossos dias de tristeza, é ali que o Senhor se aperfeiçoa em nós, porque a gente sabe que o reconhecimento... eu sou apaixonada por esse Jesus. Esse reconhecimento... Aí a gente olha para dentro de si e fala, eu realmente sou limitado. Quão falho o homem que sou, Senhor. O mais miserável de todos, Senhor, eu careço de Ti. Eu necessito de Ti. Como um peixe precisa respirar dentro d'água. Eu preciso de Ti. Né? Ele nos deu a oportunidade de falar assim, cara, você estava perdido, mas eu te dei a oportunidade de voltar. Só basta você pegar e falar assim, cara, eu quero voltar. Resgate, salvação.
E ou seja, aí trazendo para a questão de serviço, ele estava pronto a nos servir uma mesa totalmente nova para que nós sejamos totalmente restaurados. Ah, que delícia. Porque a mesa é lugar de restauração. É lugar de restauração. Aí igual você falou, a mesa é lugar de cura, a mesa é lugar de reconciliação. E do episódio passado, a mesa é lugar de relacionamento. Relacionamento. Não tem como você ter relacionamento sem ter intimidade. Exatamente. Se você tem relacionamento e não tem intimidade, isso não é relacionamento. Não é. Isso é um monólogo, porque só você fala. É isso. E assim, cara, eu tive uma experiência no sábado para domingo passado, e eu fui para lá na Paulista. Tem uma galera que faz uns cultos lá na madrugada. E eu fui cotar no Uber, tava R$80, e eu falei assim, cara, muito caro. Fiquei desanimado. Aí uma abençoada de uma amiga minha, não vou falar aqui pra expor, ela mandou a seguinte mensagem: amigo, o que você tá fazendo, não sei o quê, vamos tomar uma cerveja comigo? Aí eu falei assim, só vou sair com você pra trocar uma ideia, se você não dizer pra mim que já tá bêbado, mandando essas ideias erradas, você tá doido? Você tá falando com o Estevão, né? E aí eu saí lá fora, tinha chegado do trabalho, e tava lá me mandando um áudio, falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos lá pra Paulista lá, vai ter um negócio lá, beleza. Pegou o carro, acabou que eu tive uma carona. E por que eu tô contando isso dentro desse contexto? O caminho inteiro que ela queria conversar tá meio desnorteada e começou a falar, Deus não preenche tudo. E ela começou com essa conversa. Deus não preenche tudo. Não teve nenhum momento assim? Ela começou, não teve nenhum momento assim, Estevão, que você sentiu que faltava algo que Deus não poderia preencher? E eu fico falando, que ideia é essa, né? E aquele negócio começou a me incomodar e ela falando no caminho e tal. Não teve, Estevão? Eu falei assim, cara, de verdade, eu vou ter que refutar suas ideias. Ah, mas não sei o que. Eu falei assim, não adianta você usar qualquer argumento que você quiser. Mas eu creio num Deus assim comecei a falar, no amor e conversar. E ela foi melhorando. Só que aí chegou um momento, né, a gente foi parar na Paulista, ao invés de ir pra algum lugar que ela queria, sei lá, numa padaria, num restaurante, tomar uma cerveja, a gente já parou no Mac e foi comer no Mac. E aquela vontade dela passou e tal. E aí eu cheguei na Paulista. Porque na frente do Mac 1000, lá onde a gente tava, tinha um culto rolando, que era até do pessoal do Gabriel Guedes lá. Uhum. E fomos lá e eu comecei a conversar com um cara aqui, que era um dos pessoas que estavam recepcionando a galera, dando uns cartãozinhos com QR Code para acessar os eventos da igreja. Quando eu olho para trás, ela tá sendo abraçada e se derramando de chorar. Glória a Deus. 2 meninas abraçaram ela, começaram a falar de Jesus, oraram por ela. Só que, em contraposto, eu fui meio que... Pô, isso não existe, como assim? Né? Deus não preenche tudo. E ela ficou me questionando, só que passou 1 dia, 2 dias, eu falei assim, cara, quantas vezes nós não somos assim? Né? Criamos necessidades e situações, e realmente ela fez uma pergunta que me confrontou, até fiquei meio bolado, mas muitas vezes nós somos assim. Nós criamos necessidades e, às vezes diminuímos o poder de Deus, justamente por conta da falta desse relacionamento, muitas vezes por realmente achar que a gente pode fazer alguma coisa, seja em questão de relacionamento, de trabalho, às vezes a gente quer fazer com nossas mãos. E aí eu vi que a pergunta que ela fez fazia sentido, porque depois que aconteceu tudo, ela foi ministrada, as pessoas abraçaram ela, tudo que a gente conversou, nos louvores que tocaram, na testemunho da moça que contou, do louvor, mas foi cada palavra. Tudo que a gente conversou no trajeto foi falado. Mas depois eu caí em si e falei assim, cara, é verdade, eu já me senti assim, diminuindo o poder de Deus, né, querendo encaixar Deus na minha realidade. É o né, contrário, quando né? Na verdade, os pensamentos deles são mais altos, os caminhos deles são mais altos. Eu falei, ela fez uma pergunta, me confrontando, eu fiquei até bolado. Mas quando eu parei pra pensar, eu falei, realmente, a gente é assim às vezes. Você falando, eu lembrei de um cara que eu tava conversando, e ele falou assim, Vinha, você já parou pra reparar nas tias da intercessão? Geralmente, a tiazinha do coque da intercessão, não é generalizando, não é que elas não podem ter, não é isso. Mas ele falou assim, geralmente, isso da intercessão se for ver, essas mulheres da intercessão, elas não são ricas, elas geralmente são muito humildes, só que elas são as pessoas mais felizes dentro da igreja, são as pessoas que não falta nada dentro de casa, sempre tem, pode não ter picanha, mas sempre vai ter comida e alimento, porque ela entendeu que ela não precisa ser rica. É isso. Ela entendeu que ela não precisa conquistar para ser preenchida, ela entendeu que quem vai preencher é Deus. Isso, talvez o status dessa amiga é, ai, Deus não preenche tudo. O que é o seu tudo? Para mim, Deus é tudo. Exatamente. Peraí que tá errado o negócio aí, amiga. Deus não vai preencher tudo por conta da minha... Do meu ego. E da sua limitação. Isso. Por conta da minha e da sua barreira. Nós falamos sobre isso no acampamento. Sobre quando Moisés... Quando Deus, através da sarça, fala para Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Tirar a sandália dos pés é tirar um pouco do limite que nós impomos para Deus. É isso. E abrir mão do passado, E abrir mão do passado. É tirar os fundamentos daquilo que me impede de entrar na presença de Deus.
Então, quando ela falou que Deus não preenche tudo se eu não abrir as portas do meu coração que eu tenho para abrir para Ele. É o que eu costumo falar. Deus não vai entrar na sua casa, é o que o Vini também fala. Deus não vai entrar na sua casa metendo o pé na porta. E outra coisa, Deus vai entrar na sua casa na sala, Deus vai entrar na sua casa na cozinha, no quarto. Mas e aquele quartinho que tá tudo bagunçado? Você vai querer que Ele entre lá? Ele quer entrar, mas ele não vai meter o pé na porta, só se você abrir. E aí, a partir do momento que nós não abrimos a porta, nós falamos que Deus não preenche tudo. Mas não é que Deus não preenche tudo, é que nós não queremos que Deus preencha tudo. Exatamente. É isso. Tem esse contexto também. Eu já ouvi de algumas pessoas, é que eu tenho umas coisas erradas aí que tá na minha vida, eu preciso consertar para vir para Deus. Mas não, ele fala, vem como tá. Vem como tá, mas não fique. Não fica. Seja transformado pela constante renovação. Louvado seja Deus por isso. Detalhe, sabe qual foi a primeira pergunta que a moça fez para ela quando chegou lá? Que ela veio questionando e depois ela me contou. Na hora que as moças abordaram, a moça falou assim, você já falou com Deus hoje? Foi o basta. Ela desmanchou. E aí as moças começaram a falar de Jesus pra ela, orar por ela. Então, tipo assim, Deus não preenche tudo, mas peraí, você tá buscando a Deus? A primeira pergunta que ela começou a chorar, ela... Amigo, por que você me trouxe aqui? Ela começou a chorar. E foi a primeira pergunta, você falou com Deus hoje? Como que você quer, a gente conversando, como a gente quer que Deus nos preencha, né? Sendo que, como diz Oséias, que eu gosto bastante, conheçam o Senhor e para se conhecê-lo é uma porção diária. Isso está muito no meu coração, eu prego, diária, eu repito, né? O pão nosso de cada dia, tipo, é uma busca constante. Então não adianta você orar hoje e achar que... É como maná no deserto, tipo, se deixar... Se pegar o de ontem pra guardar alguma coisa de hoje, tipo, uma experiência que teve hoje pra levar pra amanhã, cara, já não vale. Por que o maná, ele não ficava de um dia pro outro? Pra ter um constante relacionamento. Exatamente. Porque se Deus deixasse o maná pra ficar durante uma semana, E as pessoas iam aguardar e não ia voltar pra onde tinha que pegar. E nós mudamos? Não. Infelizmente nós, quando eu falo ser humano, né? Nós somos assim ainda. Então é necessário passarmos por provações, tribulações, a palavra fala isso. E se alegre nessa tribulação. E se alegre. Gente, já pensou? Só crente, né? Para passar perrengue e se alegrar. Porque o Senhor não nos prometeu a ausência disso. Mas Ele prometeu que estaria conosco. Sempre. E abrindo um leque nessa questão que você está falando, Estevam, hoje... Eu tenho gerado também no espiritual, quando eu brinquei, falei da intercessão, tenho orado, antes de eu sair de casa, eu lá, me arrumei, meu Deus, vai de cabelo preso mesmo. Nananana. E aí, cheguei na porta, o Senhor, vai se orar? Como que você vai falar de mim e nem falou comigo? Eita. Aí eu estava atrasada, né? Fechei a porta, ajoelhei na minha porta. E não é do muito falar. Senhor, vai comigo. Que se o Senhor não for, eu não vou. Foi o que Moisés falou para Deus. Se o Senhor não tiver, eu não vou. Senhor, vai comigo. E não precisa me perdoa, muito. Não é do muito falar. E aquilo, o Espírito Santo, que é aquele nosso sinalizador lindo, maravilhoso, acalmou meu coração. Aí eu falei, posso ir? Foi ajoelhada na porta da minha... Eu sou um apartamento. Imagina se os outros abrissem. Quem é essa louca? Sou eu, tô nem aí. Mas eu fechei a porta, ajoelhei ali, um minutinho tive com meu Deus. Mas, Estevam, hoje a gente vive numa geração onde a graça foi uma hipergraça. Super graça, mega graça. Barateada ali. Barateada, porque a cruz... Tá vendendo na esquina. A salvação é de graça, mas ela custou um preço bem alto. Ontem minha mãe falou isso, ela falou assim, minha mãe é pastora, ela falou assim, sabe por que muitos não dão valor? Porque é de graça. Tudo que você ganha, você fala, camiseta eu ganhei mesmo, vou usar para fazer faxina. Só que se você tivesse comprado, você ia usar para sair. E aí vem uma palavra, uma frase muito impactante que eu assim, que tipo assim, a salvação é de graça, mas o discipulado ele custa a sua vida, ele custa tudo. Custa. Paulo, porque assim, Paulo pegou e falou assim, agora eu vou ser escravo de Cristo. E quem não entende a palavra, talvez vai falar assim, Paulo, escravo? Não, porque agora não sou mais eu que vivo. Mas Cristo vive. Cristo vive em mim. Porque as minhas vontades, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço todo dia. Eu mortifico a minha carne. Então eu prefiro ser o escravo de Cristo, que Ele rege em mim, que Ele guie meu andar, meu pensar, meu falar, porque o meu coração ele é enganoso. Eu juro, para mim dentro daquilo é certo. Meu coração diz que é certo e aí eu dou com a cara na parede. Então, por conta dessa hipergraça, as pessoas não têm buscado ser transformadas. Então, assim, por que talvez também não estou falando de vocês, não estou falando de um âmbito geral. Porque nós, cristãos,
como também Paulo diz, se eu não me engano, em 2 Coríntios, se eu não me engano, vai falar assim, talvez você vai ser a Bíblia, a única Bíblia que alguém vai ler. Talvez a tua postura, talvez a forma com que você atua vai ser o único Cristo que alguém vai conhecer. Então, as minhas atitudes têm que transparecer Cristo. Não existe vida secular para o cristão. Não existe. Ai, não, mas isso aqui é porque é no meu emprego. Ah, não, mas eu estava... Não, eu não posso me assentar nessa mesa. Não dá. A minha vida... O meu filho mais velho, Felipe, né, ele fala assim, mãe, tudo se espiritualiza. Meu filho, para mim tudo é espiritual. Tudo é assim. Tudo gira em torno de Cristo, tem que ser assim, porque vai refletir. Então, hoje, infelizmente, vivemos também um tempo onde algumas pessoas, e também jovens, mas não só jovens, vão para a igreja, mas não querem transformação. Estão na igreja, são frequentadores de culto. Vão pela emoção. Vão pela emoção, querem um chamado e às vezes são chamados. Eu quero ser escolhido. Eu quero ser chamado. O Senhor também, lá na primeira carta de Coríntios, é o que está mais fresco na minha cabeça, que a gente está tendo aula de terça-feira sobre o livro de Coríntios, mas o Senhor distribui dons segundo a necessidade da igreja. E o Senhor dá mais um maior, é o amor. Não adianta falar a língua dos homens, não adianta profetizar, não adianta fazer nada se não tiver. Então, assim, mais do que procurar um status, mais do que falar que eu estou indo para a igreja, tudo, eu tenho que ser a igreja literal dentro da minha casa, dentro do meu serviço, porque vão olhar para mim e falar, mas você vai negar Jesus? Mas você fala como eles. Você fala como ele, né? Eu estava conversando com os jovens da minha igreja, com 2 em específico, e a gente entrou nesse assunto de escravo, né? E eu falei assim, as pessoas não gostam de falar isso. Eu já falo com muita propriedade, por quê? Deus estava me ministrando esses dias e ele falou assim, você tem que ter a mente de um escravo. O que é ter a mente de um escravo? Você saber que você não vai ganhar nada. Você vai ter que fazer, não vai ganhar nada. Você vai ter que ter a atitude de servo, estar pronto para servir. E a vida de filho. Eita! Então você tem a mente de escravo, a atitude de servo e uma vida de filho. Quando você souber balancear os 3... Aí você tá vivendo. Você anotou isso realmente. daí? Que é legal, hein? Eu anotei. Manda no meu WhatsApp, depois você... Uau, não, é tema para estudo. É porque a atitude de filho tem relacionamento com o pai. Exatamente, você tem que ter a vida de filho. Adianta você o que é a vida servo? de filho? Você acorda todos os dias, bença pai, bença mãe. Mãe, Mesma você tá coisa precisando com de Deus. alguma coisa? Pai, você quer alguma coisa? Você quer que eu faça alguma coisa? Hoje o Felipe acordou mais cedo junto comigo. Mãe, vai com Deus. É hoje, né? Vai com Deus. Mãe, ou eu trabalho... Ele tá levando comida? Mãe, tem que levar comida. É o relacionamento. Eu saio do meu trabalho, eu trabalho junto com meu pai. E eu sempre falo assim, pai, você tá precisando de alguma coisa? Não. Pai, você quer que eu faça alguma coisa? Não, certeza, certeza. Ó, se você quiser, pode falar que eu faço, tá bom? Eu tô indo, qualquer coisa me liga. É um relacionamento, é uma vida de filho com o pai, sabe? E a gente tem que ter essa vida com Deus. Deus, o Senhor quer que eu faça alguma coisa hoje? Senhor, às vezes o Senhor quer que eu faça algo e não está tão claro para mim. Você quer esclarecer? Você quer falar algo? Ou você quer que eu continue assim? Você quer que eu... Porque vira o que você falou, um monólogo às vezes. Exatamente. Né? Eu falo, pera, eu só tenho que peço. parar. Exatamente. Deixa eu te ouvir também, Senhor. Fala comigo, né? Fala. E como que a gente faz tudo isso, Vini, que você está falando? Na oração. Que é outra coisa que o cristão atual não quer fazer. Faz aqueles 5 minutos durante o culto. Sabe por que faz? Tem o pessoal da intercessão. Eu recebo, né? Irmã! Não, mas eu tô falando assim, as pessoas falam isso, né? Não, tem o pessoal da intercessão pra orar. Irmã Paula, olha, a foto de fulano, ora por ele. Ou a pastora Neide, ora, o que você tá vendo? Uma pessoa. Né? Esperam muito, né? E assim, irmã, então a gente recebe. E amém, tudo bem. Mas hoje eu aprendi, a minha sogra me inseriu na intercessão. E não porque ela falou, você vai ser intercessora. A vida dela me inseriu na intercessão. Né? Os meninos a conheceram. Hoje o Senhor aguardou, tem 2 anos. Mas realmente, depois que ela se foi, o legado ficou. E impressionante, não ficou com os filhos, ficou com a nora. Né? Então, assim,
Porque ela era apaixonada em oração. Minha sogra passava 2 horas A gente orando. falava assim que a gente começava o culto de oração, e o culto de oração lá, o que meu pai faz? Ele faz 30 minutos de palavra, ali uma palavrinha rápida, 30 minutos de oração. Aí acabava os 30 minutos de oração, aí ela, mas já? Eu só tava começando. Ela falava meia Foi hora, uma eu só introdução uso. ainda. Eu Ela só tava uso na pra introdução. adorar. Eu tava só Meia agradecendo. hora eu só Ela tava falava assim, adorando. eu só tava na introdução ainda. Ela falava assim. E é lindo. Gente, é claro que não é todo mundo, né? Que vai ser, Moisés, vou subir lá um monte com 40 dias. Oh, glória, que queria. E às vezes o povo se compara, né? Eu tô passando porque Moisés passou, meu amor, você tá longe de ser como Moisés. Eu tô longe. Mas assim, e ela me ensinou algumas coisas, inclusive assim, de Paula, assim, porque a gente compra a briga da pessoa, mas a pessoa mesmo, minha mãe fala isso também, pastora Anite. E você, a guerra é tua, você tem que comprar a tua guerra. Então, assim, eu estou disposto a estar com você. Então, hoje eu mudo, hoje eu mudei a minha forma de falar. Irmã, ora comigo. Eu oro. Ora por mim, ora por essa causa. Eu oro contigo. Eu vou te ajudar em oração. Tem a diferença em você falar assim, ora comigo, e chegar e falar assim, ora pra mim, porque eu tô precisando de tal coisa. E aí tem a diferença de você chegar e falar assim, irmã, tô passando por isso e isso. Tem como você orar junto comigo? É totalmente Você não está orando pela... Você está juntando forças para poder Porque orar às pela vezes pessoa. você... E é isso, esses são os preços da oração. Paula, só na intercessão? Não, na vida. Na vida, porque orar é sem cessar que o Senhor mandou. Vigiar e orar sem cessar. Quando Jesus sobe para o monte para orar, ele fala para os discípulos, vocês não podem vigiar por uma horinha. 1 hora, vocês não podem vigiar. Então, assim, nós também somos assim. A gente não pode orar por um tempinho, né? Então, assim, no Senhor... a gente precisa buscar isso no Senhor. Precisamos buscar em oração. O relacionamento é esse bate-papo, essa conversa. Para os novos convertidos que vêm, Paula, como eu oro? Eu não sei falar bonito. Não precisa. Você não está conversando comigo? Fala assim, Jesus, senta aqui. Já fiz tanto isso na minha cama. Senta aqui, vamos conversar. E muitas vezes você não precisa nem falar nada. Você fala, Jesus, eu tô aqui. Muito obrigado por esse dia. Pronto. Ou chora. Você sabe que lindo. Nos estudos, a pastora dando os estudos para nós, e um dia ela pegou e falou assim, aquela passagem que fala que Jesus está guardando as lágrimas dos santos, que um dia vai ser derramada sobre a terra. Ele vai derramar. Então, imagina os meus choros, os teus, os prantos, os lamentos. Ele está guardando os nossos choros para, no tempo certo, derramar. E é o que esse choro? Na oração. A oração dos santos. E a Bíblia fala, né, que não recebeis porque pedis mais. Pedi e não recebeis. Mas não recebeis. Porque pedi. Porque pedis mal. E complementa dizendo que porque vocês pedem pelos seus próprios interesses. Pelos seus próprios interesses. Porque você chega e fala assim, Deus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo. E aí você começa, mas faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo. E aí Deus olha e fala assim, cara, só que eu queria te falar. E termina assim, seja feita a tua vontade. Mas a minha já está estabelecida aqui. E teve uma das minhas ministrações para trás, que eu estava ministrando sobre isso, que a palavra fala que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Maiores. Só que a gente nem para ouvir quais são os sonhos dele pra gente. Só que Deus Como é que a tão gente vai fantástico. saber? Só que Deus é tão fantástico que é igual a gente fala, ele não é evasivo. Ele escuta o meu e o seu sonho. Só que ele fala, cara, eu tenho isso daqui, que isso daqui é maior, isso daqui é melhor. Esses planos aqui são Como é bom a gente andar nessa obediência, né? São planos maravilhosos para sua vida. E na sabe confiança. isso que você está no seu coração? Cara, isso não é ruim para você. Só que eu tenho algo melhor. Só que eu tenho algo maravilhoso. Só que aí a gente é tão... É por isso que a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Demais. Por que o nosso coração é enganoso? Porque a gente vai ficar insistentemente batendo na mesma tecla. Não, eu quero isso. Não, eu quero isso. Não, eu quero isso. E aí Deus fala, cara, eu tenho isso para você. E aí você que continua querendo isso. A gente precisa sair da tenda, olhar, né? Para as estrelas, que é isso que o Senhor tem Sabe a preparado areia? para nós. Sabe a areia que está saindo por entre os seus dedos? Então, a sua descendência vai ser igual a essa areia. Eu também dei essa aula outro dia e eu falei isso para as crianças, porque hoje eu dou aula meninos de uma forma diferente. Hoje eu entendi que as crianças não precisam de uma aula bíblica para saber a historinha. Elas já são a igreja. Elas não vão ser a igreja do futuro. Elas são a igreja.
Então, elas já precisam ter experiências com Deus, né? Então, hoje, nas aulas, além da aula, é uma ministração, é um culto. Sim. É um culto. E eu falei isso, eu falei assim, imagina a confiança e a obediência de Abraão. Falar, ó, sai para a terra que eu te mostrarei. Tipo, ele não mostrou já na hora. Ele falou assim, mano, eu vou te mostrar ainda. Você tá entendendo? Eu falei assim, aqui a gente tem placa, a gente usa esses termos. Tem as placas de sinalização. Vá para a direita, Anchieta. Lá não, cara. Você só vai. Só O vai. sol tá nascendo ali, vai se pôr ali, eu vou... Eu vou te Vou por mostrar. aqui. Então, assim, obediência, confiança, né? Confiança, porque Relacionamento. pra terra que eu te mostrarei, mas você nem sabe se a terra é boa ou não é. Não, Que terra é essa que o senhor tá falando? Você não sabe porque até a gente quanto tempo é, né? Deus chega pra gente e fala assim, Vinícius, vai por aqui que chegando lá eu vou te mostrar, eu tenho uma coisa pra você. Aí, peraí, mas que coisa é essa? Será que é coisa boa? Ah, não, acho que eu não vou não, porque se for uma coisa ruim? Aí a gente começa já a pensar assim e acabar se limitando, Isso. né? E às vezes, aos nossos olhos, não é. Porque como que era a terra quando Ló foi para um lado? Ah, eu quero as verdinhas bonitas aí, né? Mas ele não parou. Exemplo, mais uma vez, para nós. Ele não parou. Falou, tá bom, pode ficar lá. Mas o mais incrível é que ele sabendo que estava com compromisso, ele falou, olha, se você for para eu ele não escolheu, Não ele vou. deixou para lá, escolhe aí. Se você for para um lado, eu vou pro outro. Não se Se corrompeu, for né? pra direita, eu vou pra esquerda. Se for pra esquerda, eu vou pra exatamente. direita e, cara, tá tudo certo. É porque ele entendeu que o Senhor estava com ele, né? Quando nós entendemos que o Senhor está conosco, é muito legal a gente falar isso, porque não é que Deus depende da gente, não é isso, mas o Senhor, ele está conosco. Se a gente buscar ele todos os dias, ele está conosco. Ele nos onde, quer. Onde a gente for, nós teremos por conquista. A palavra fala onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Se nós estarmos com Deus, se nós estamos com Jesus Cristo, cara, a gente vai ter por conquista, aquele lugar vai prosperar. Eu já tive muita experiência assim, ó. Talvez vocês também, que eu tenho certeza. Você já entrou numa loja vazia? A loja tá vazia na hora que você entra. Você entra, você começa a ver uma roupa, do nada a loja já começa a encher, velho. Do nada. Ó, a Tainá tá olhando pra mim ali. Cara, e não é uma loja. É todas as lojas que você entra. Eu Gente, falo pra é ela, de Deus, é mistério. restaurante. A gente chega no restaurante, tá, tipo... Vazio. Tipo, tem 2, 3 pessoas. Cara, daqui a pouco começa a... Ah, mas é porque é o horário de... Não, sei... não E é. não é- Você entra não numa é- loja de roupa, é a mesma coisa, E cara. isso não é trazendo, tipo, a glória pra gente. Não é Não, isso. não, longe não. disso. Mas é para as pessoas entenderem que um filho de Deus, onde ele pisa, cara, ali Onde vai o Espírito ter de honra, Deus vai está. ter- A palavra do Senhor se cumpriu sobre Abraão. Você vai ser pai de gerações. Gente, a nós aqui. Exatamente. E a promessa que estava sobre ele está sobre nós hoje. Porque aonde a gente põe a planta do, céu, do pé, o Senhor nos dá por herança. Você toca é bendito. Não está dando certo. Vini, esse dente, Vini, não dá certo. Pronto, vai durar lá até você morrer e não perder esse dente. Vai durar porque é sobre nós, não, é sobre ele. Sim. Né? E como é bom poder pertencer a esse Senhor, e não foi vós que me escolheste. Ah, eu te aceito, Jesus. Não, o Senhor me aceitou antes. Tia, já que você falou de aceitar Jesus, já vamos aproveitar esse embalo aqui. É. Porque você deu uma aula pra gente, tá muito gostoso, mas a gente quer saber um pouquinho da sua história também. Como foi você conheceu Cristo? Como foi essa Nossa, caminhada? eu tenho que voltar a rebobinar a fita. Eu sou do tempo da fita. Então... Gente, eu me converti, era nova, não nasci num berço evangélico. Na verdade, a família, nem da minha mãe, nem do meu pai, quase não tinha evangélicos. Na verdade, quase não tem. A família da minha mãe, os meus irmãos e uma tia ou outra minha. Alguns primos distantes da minha mãe. Mas a gente não... O Jesus que a gente conhecia era o pendurado no madeiro, né? E um Deus que é um Deus que era sei lá, para nós, não sei explicar, era nova também, mas era mais algo cultural, vamos dizer assim, né? E como uma grande parte do cristão tem dores, né? Acontece coisas que a dor nos leva ao Senhor. E que bom que a gente encontra nele esse repouso, né? Esse lugar de segurança. Então, quando eu tinha 9 anos, a minha mãe passou por um problema com meu pai no casamento, um casamento super bem estruturado, eles eram muito bem casados, não via briga, nada deles. E minha mãe e meu pai
estavam quase se divorciando nessa época. Ainda não, mas começaram os conflitos. E minha mãe, num desespero, ela saiu sem rumo e colocou nós 3 no carro. E ela já estava sendo meio que discipulada por uma vizinha. Eu falo meio porque não era aquilo, eu vou te discipular. Mas como minha sogra também dizia, eu não perco uma oportunidade. A Sônia falava isso. Até no Uber. Ela pegava. Até no Uber. Já para o Jardim do Lago, ela pregava. Ela falava, todo Uber que eu entrava, eu ouvia falar de Jesus. E era. E aí essa vizinha da minha mãe discipulou ela de uma forma, na verdade, falou de Jesus para ela. E minha mãe, com um coração muito triste, saiu sem rumo e entrou numa igreja. Sem rumo. Senhor, vem, filha. Vem que eu estou te chamando. Chegou o teu tempo, tua hora. Ela foi girando assim, o soprozinho. Enfim, nesse dia minha mãe aceitou Jesus. Eu não entendi nada. As minhas amigas da escola falavam em catecismo, essas coisas. Então, você quer também, porque está todo mundo fazendo. Eu não ia, né, em outra igreja, em outra denominação, em nada. Mas você vê os outros fazendo. E aí minha mãe pegou... E minha mãe, quem conhece a minha mãe, olha, a pastora Neide é uma bênção. Ela pegou, sentou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, a partir de hoje eu vou ser crente. Se vocês quiserem ser crente comigo, vai. Se não quiser, vai pro inferno. Já Porque botou a assim, real na lata. João Batista. sabe? Eu já lembro dele. Arrependei-vos. Ele já foi o João Batista. Bem pequenininho. Arrependei-vos. Eu tenho foto, eu vou mostrar pra vocês. Arrependei-vos. E voltando, que é muito legal relembrar também. E aí minha mãe pegou e falou isso. Aí eu e meus irmãos, eu era mais velha, imagina, 9 anos, aí 8 anos e talvez 6 anos, meu irmão, acho que era mais ou menos isso. E a gente, como assim, virar crente? Na nossa época, o crente era o cabelo até aqui, a saia até aqui, e não pode olhar, não pode falar, não pode assistir televisão, né? E já não era assim, né? Lógico que já tinha algumas denominações que eram mais firmes, liberal. né? Oi? Mais liberal? E os mais um pouquinho, né? Com a visão um pouco mais ampla, vamos dizer. Falar Flexível. liberal, isso, Flexível. né? Mas, enfim, liberal é hoje. Mas, bom, vamos voltar. Deixa pra lá. Polêmica. Corta! Voltando. E aí, na nossa cabeça era isso, ser crente, né? Mas aí minha mãe, ela simplesmente, daquele dia, ela decidiu ser crente. E de lá para cá, minha mãe é crente. E nos ensinou assim. Então, de lá para cá, minha mãe foi indo na igreja. E aí, eu lembro num culto, veio um pastor americano, era uma igreja batista tradicionalíssima. Nós cantávamos assim. E é meu pé, né? Eu da dança também, que a tia Paula também, ministra da dança. E eu tá líder querendo. de dança há muitos anos. E eu lá, né? Mas, enfim, e ali o pastor, nem era do Brasil, contou a vida da minha mãe. E minha mãe, ele falava inglês, tinha um tradutor, mas minha mãe entendia tudo o que ele estava falando. Era como se minha mãe, se o Senhor tivesse aberto os ouvidos dela, eu vou falar com você. E não importa que língua, eu só vou falar e você só vai ouvir. Nossa. E aí, quando falou aceitar Jesus também, né? Aí minha mãe levantou o braço, ela falou que precisava umas 1000 toneladas, o braço para levantar, né? E aceitou Jesus. E nós fomos iguais. E eu lembro desse peso no braço, porque o inimigo, ele resiste. O inimigo resiste. Então, assim, a minha conversão, a princípio, foi essa. Agora eu vou te falar que eu estou me convertendo ainda. Porque eu sou muito Pedro. De vez em quando, Paulo. Mas eu sou mais Pedro. Turrona. Ai, acho que eu tô certa às vezes, sabe? Então, assim, a minha conversão... Nesse dia eu aceitei Jesus. Agora, a minha conversão, ela é diária. A minha conversão é dia após dia. Agora, e de lá para cá, a gente frequentou a igreja, fomos sempre firmados. A gente não foi pulando de uma para outra, sabe? A gente sempre ficou em uma, por algum motivo mais sério, assim, igual a igreja fechou, vou fazer o quê? Tem que ir para outra igreja, né? E assim nós íamos, a gente migrou para outras igrejas, né? Mas a minha mãe nos ensinou a criar raiz, a ser cristão de verdade, né? Criar uma... Eu digo ser cristão de verdade porque existe os visitadores, né? E é muito além disso daí. Tá tudo bem? Não, tudo bem.
Você me olhou assim? Não, eu fiquei não, com medo. é que a gente fica com um olho no peixe e outro no gato. Desculpa. Não, imagina. E aí minha mãe me ensinou, minha mãe nos ensinou assim a criar raiz. Mas sua mãe virou pastora A nessa... aí minha mãe Nessa virou atual igreja? Não, porque lá foi o lugar que o Senhor chamou ela para Na conhecer, Batista, na vocês Batista. tá. Aí a gente veio de uma vertente batista ali, a gente ficou um tempo, e aí a gente foi para uma outra Batista, que aí já não era mais tão tradicional assim. Tipo Batista renovada. Isso, aí lá, batismo com o Espírito Santo, sim. palmas, teatro, louvor, adoração, palavra, revelação, era meio penteca também, assim, da hora o negócio. Tinha um pezinho na Assembleia. Opa, pé no meio da bleia, sabe? Minha mãe usa muito assim, vinha o irmão falando em línguas, aí você meio que grudava nele pra querer falar em línguas também, a gente achava que pegava aquele negócio, e meio que pegava, assim, né? Encostar um pouquinho aqui pra ver se o fogo... O povo tá precisando um pouco dessa busca também, assim, mas era muito gostoso, porque a minha irmã mesmo ela foi batizada com o Espírito Santo, acho que ela tinha 9 anos. Eu sou da época que falava, vamos para a vigília. Não tinha louvor em vigília. A vigília era 3 horas da manhã, você ficava orando de joelho. E éramos crianças. E depois palavra. Palavra e joelho, palavra, joelho. Então, assim, aí minha mãe, ela pastora, eu não vou saber quantos anos, mas aí já foi em outra denominação, é a mesma vertente, tudo mais ou menos batista, assim, mas foi outra igreja, tal, ali ela foi ungida, ela ia ser ungida a diaconia ou missionária, não lembro, o pastor sonhou, na verdade, teve uma visão que Deus falava para ele, não, você vai ungir ela como pastora. E ela foi ungida como pastora. Aí ela ficou com esse pastor durante muitos anos, eu continuei com os meninos congreguei por 11 anos, e aí minha mãe, o Senhor, ela num ponto de pregação com uma família, a família foi crescendo, e a pessoa, então, viu a necessidade, eles queriam essa igreja, ela foi liberada, e abriu a igreja que hoje eu também frequento, né? Congregamos juntos, né? Então, assim, a minha conversão, ela é diária, a minha busca por dons é segundo a necessidade da igreja. Porque eu já fiquei muito assim, Senhor, veio até uma pessoa aqui, eu não lembro o nome da menina, ela é muito linda, eu não vou lembrar, mas eu te assisti, amiga. E ela falou, eu falei, ela está me representando. Que ela falou assim, eu vejo dons em todo mundo, eu vejo você tocando, Vini, eu vejo você cantando, e eu, Senhor, o que eu... Isso! E eu? E eu, mais ou menos nisso. É certo que minha mãe me colocou no balé, eu era nova. Então, assim, eu amo dançar. Só que eu aprendi a me expressar no louvor. Expressar minha adoração. E já ouvi muito, dança no ministério, não está na Bíblia. Mas se você falar, Paula, eu nem te vi, mas o Senhor me tocou, é o que eu quero. É o que eu quero. É o que eu quero que, num levantar das mãos, num gesto, num toque, num olhar, o Senhor te toque, você seja ministrado. Todos os nossos atos, todas as nossas falas, todos os nossos pensamentos, tudo que nós geramos ou ainda estamos a pensar, tudo é adoração. Tudo é adoração. Então, por isso que nós temos que tomar ciência e cuidado com o que nós pensamos, com o que nós falamos, com os nossos gestos, com as nossas atitudes. Perfeito. Porque tudo, e aí a Bíblia nos fala que tudo que você fizer, faça para Deus, como se fosse para Deus. Ou seja, se eu vou te servir, eu tenho que fazer como se eu estivesse servindo, como se Deus Pai estivesse sentado na minha frente e eu estivesse servindo Ele. Então, tudo é para adoração. Então, não é porque a pessoa dança, a pessoa faz isso, a pessoa fica na porta. A pessoa ficar em pé na porta, tomando conta, você lava o banheiro da igreja. Pelo cuidado das outras pessoas para não entrar ninguém e acontecer alguma coisa, isso é adoração. Porque ela está servindo. E servir é adoração. É isso, é serviço. Não é ser visto. Não, é serviço. É serviço, né? Exatamente. Então, assim, me converti, de lá fui crescendo, a gente vai aprendendo, vai errando, falhei no meio do caminho, errei, saí da presença, voltei e firmei para a glória de Deus. Então, depois, principalmente, que a gente congregou junto durante esses 11 anos, aprendi muita coisa, mas a gente vai amadurecendo, né? E Paulo fala assim, que tem um alimento certo para tudo. Então, teve o tempo do meu leitinho, o tempo da papinha, mas agora eu gosto da feijoada. Eu gosto do alimento sólido, sabe? Então, assim, eu estou nesse tempo, né? E já dei aula para as crianças,
Já fui líder de ministérios de dança, mais de 20 meninas. E é impressionante como é um tempo assim que Deus, às vezes, Ele para. Por que eu falo sobre ministérios? Porque, às vezes, tem gente que vive, e se eu não fizer isso, eu vou morrer. Mas é segundo a necessidade da igreja. E se o Senhor... Eu falo que, às vezes, é uma Paula meio bombril. Eu sei que Deus vai dar um dom para nós, Ele faz isso, para a gente exercer aquilo com excelência. E se talvez a gente fizer 1000 coisas, não vai sair tão bom. Mas qual que é a necessidade da tua igreja hoje? Seja tão somente o vaso que o Senhor precisa para ser usado. O eis-me aqui. Como virão se não há quem pregue? Como verão. Como verão? Então o Senhor precisa de alguém. Agora eu aprendo com o pastor Edno. O Senhor conta mais do que estar disposto, é estar disponível. O pastor Edno fala muito isso. E como é gostoso falar, porque nada aqui que eu estou falando de mim, gente. Glória a Deus. A Paula é um misto de várias pessoas que ela vai ouvindo e fala, é verdade, é isso. E eu aprendi muito isso quando a gente abriu a gente, porque foi a minha família, meu pai, minha mãe, quando abriu a Getsemane. Por quê? Eu sempre fui músico, sempre só toquei, mas eu só toquei. E quando abriu a Getsemane, e agora, quem vai cantar? Meu pai falou assim, vai ter que ser você. Eu falei assim, eu? Há anos atrás, uma pessoa falou que o baterista cantava melhor do que eu e não deixou eu cantar. É que eu não vou ficar citando os nomes, mas... E eu também não gostava da minha voz. Eu sabia que a pessoa estava certa, sabe? Aí meu pai falou assim, vai ter que ser você, ué. Eu falei assim, tá bom. Pra mim foi um super desafio. Eu fechava o olho e cantava. Por mais que eu ainda não goste da minha voz, eu amo cantar pra Deus. Por mais que eu não goste, mas assim, eu amo cantar para Deus. Hoje, todas as oportunidades que eu tenho, eu abraço. Eu gosto de cantar, seja na minha casa. Quando eu tenho um tempinho, eu gosto de pegar o violão, tocar e cantar para Deus. Eu amo. Eu aprendi muito. Nossa vida é adoração, né? Eu aprendi muito com a tia Sônia, porque ela falava assim, Vini, você tem que entender que você não precisa ser o melhor cantor. Você não precisa ter a voz mais bonita. Você precisa estar disposto, disponível e com o coração obediente, querendo servir e adorar ao único que merece a sua adoração. Ela falou assim, sabe por quê? Quando você começa a cantar para Deus e você tá com a presença de Jesus ali com você, quando você é tomado pela unção, Deus ele vai criando um filtro no meio dos caminhos que as pessoas não vão ouvir a sua voz. E, foi muito surreal porque teve um dia que só tava a minha casa. Meu pai, minha mãe, eu e meus irmãos e o meu cunhado. Nesse dia nem a Daça foi, porque eu ainda não era casado, ela ia para a igreja deles, né? E só tava a minha casa, só de fato. E meu pai falou assim, vamos fazer o culto aqui embaixo. Eu falei assim, não, vai ter o culto normal, vou tocar lá em cima do altar, vou adorar a Deus lá de cima do altar. Porque eu queria me aparecer? Não, porque o culto a gente presta para Deus, não é para as pessoas. É isso. E quando eu comecei a louvar, tia, parecia que a igreja tava cheia. Lotado. Os anjos, né? Eu já ouvi. Meu pai falou assim que ele começou a olhar para trás para ver, ele falou assim, quem é que tá cantando? Já tipo assim, não era a minha voz, parecia que tinha muita gente cantando junto comigo. Foi surreal aquele dia. E daquele dia eu entendi, eu falei assim, não sou eu. Não sou eu que faço nada, eu sou apenas um instrumento. Quando a gente está disponível, o Senhor, Ele pode deixar que o resto eu faço. Você está disponível? Pode deixar, que o resto é comigo, né? Então... é isso, eu tenho que ter essa abertura. A necessidade atual da igreja também é certo. Minha mãe é pastora, mas muitas vezes ela está limpando a igreja com a gente. E daí, qual o problema? É a adoração, o ato de adorar a Deus também, né? Como você bem trouxe. Então, eu fui aprendendo nisso. Eu falei, Senhor, não quero ser Aparecida. Eu não quero fazer tudo por amor e tudo. Não, mas se precisar. Porque assim também, tem muitos só frequentadores. Vão, sentam, ouvem, vão embora, vão, sentam e não quer mais um compromisso. Só que a obra, o dia que aquela pessoa quiser, vai estar aberta. A igreja vai estar aberta, vai ter um pastor falando. Mas quem quer pagar o preço? Nós, em nome de Jesus. Essa nova geração de jovens se levantando, glória a Deus por isso. Que querem. A gente saiu do culto no domingo... acho que foi no domingo. E minha mãe estava de mão dada com o Miguel, pequenininho. Aí veio um outro irmão de outra igreja, atravessou a rua. Paz do Senhor, a paz do Senhor. Olhou para ele. E aí, já pregou? Ele, não, mas eu vou pregar.
Aí eu falei, louvado seja teu nome, Senhor, porque ele tem 7 anos. Eu vou ser pastor. Falei, Deus, ele falou, amém. Meu, Assim eu desci do seja. altar aquele dia, aí eu sentei do lado dele, aí ele olhou pra mim assim, deu o que foi, Miguelzinho? Ele, você falou bonito, hein? Um dia eu vou falar assim que nem você. E, cara, tipo, falando disso, né? Até mesmo o ambiente que nós criamos. Ontem eu estava com o Caio, um amigo que também passou por aqui. A gente foi tomar um café numa padaria à tarde. E aí ficamos ali por algumas horas. E, cara, foi muito bacana, porque eu sou empolgado, né? Igual a Paulinha, assim, eu sou meio empolgado. Somos. As pessoas me conhecem. Quando começa a falar de Jesus, eu não tenho hora, eu falo alto mesmo. E as pessoas na padaria olhando pra lá e pra cá, ficam olhando pra gente. Eu aqui compartilhando, ele compartilhando. Falei, vamos lá pra minha casa, tomar um café lá. Falei, tá bom. Descemos ali a Robert Kennedy, né, da área verde, fomos pra casa dele, que é na Assunção. E sentamos lá, ele me serviu um café. Falei, eu tô com um violão aqui, lembrei. Aí ele pegou o violão e começou a tocar. E ele começou a tocar, e de repente eu comecei a orar, e eu peguei, abri a Bíblia em João 16, falei, tá dizendo aqui que o príncipe desse mundo foi... De repente comecei a falar, Caio, tô nem aí, velho, tá só nós vamos fazer um culto aqui agora. A gente montou um culto de 2 pessoas. Onde tiver 2 ou mais. E ali que começou a mover, de repente estava profetizando dentro daquela casa, e uma coisa que o Espírito Santo me levou a orar, falei, Senhor, olha o que o Senhor tem feito na minha vida, tantas outras pessoas que passaram pela mesa nessas 3 gravações que eu tenho feito. O Cauê viu a minha empolgação quando Deus fala para Deus, olha, você pensa que está sozinho, mas tem 7 mil homens que não se dobraram. E eu falei, Deus, terceira vez que estou sentado aqui, 4ª vez, e estou falando sobre isso. Né? Falei, Deus, então eu creio que assim como a gente está orando aqui no nosso quarto, tem pessoas ao redor do mundo no mesmo propósito. Né? E uma oração que eu fiz tanto ousado na sala. Deus, eu não quero que as pedras clamem. Assim, que, tipo, se você não falasse, eu falei, Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me deu algo, o Senhor entregou algo, eu não quero ser covarde, eu não quero que as pedras clamem no meu lugar. Eis-me aqui, eu comecei a profetizar e clamar, eu falei assim, cara, a gente precisa desse negócio. Entender quem somos em Deus. Porque a gente fala de servir a Deus, mas, não, cara, fala que antes da fundação do mundo nos elegeu nele, para sermos santos e irrepreensíveis. Nós ficamos assim, mas será? Será que eu devo fazer? Será que eu devo... Meu... Sabe uma pessoa que eu aprendi muito? A tia Marta. Na época, ela era líder do louvor, ela organizava todos os eventos da igreja, ela tomava a frente de todos os eventos. E tinha gente que... Eu ouvi vários comentários na época que falavam assim, nossa, a Marta quer fazer tudo, mas a Marta quer estar à frente de tudo. Tinha muitas pessoas dispostas para fazer o que ela fazia, mas ninguém estava disponível. Se ela não fizesse, ninguém ia fazer. Isso aí. E fazia com muita excelência. E hoje eu tenho esse pensamento. Eu falo assim, se alguém quiser vir fazer, amém, eu vou deixar fazer, mas se não quiser fazer, eu faço. Eu faço. Se precisar limpar a igreja, eu limpo. Se precisar lavar, a gente pintou a igreja, a gente lavou, a gente passou silicone nas cadeiras, arrumei o altar. Eu nunca tive experiência como pedreiro, fui lá colocar os tijolos para montar o altar lá. Eu tô aqui para servir. São atos de adoração. Onde precisar. Né? O que a gente tem falado muito. E não é que a gente quer fazer tudo. Só desculpa te cortando, não é que a gente quer fazer tudo. Eu sei porque eu me encontro muito nesse cara, que a gente se deu muito bem. Não é que a gente quer fazer tudo. É porque, opa, peraí, ninguém tá fazendo, a gente vai lá e faz. Não é que a gente quer aparecer, mas a obra do Senhor não vai parar. Uma vez uma pessoa... Eu vou falar, minha mãe. Não, eu vou falar porque a gente conversou depois, tal, era num dia que ela tava meio brava, ela falou assim, então se é assim eu vou mandar o seu pai entregar a igreja pra você. Aí eu falei assim, então tá bom, pode mandar ele entregar, porque a obra do Senhor não vai parar. Não vai parar, não vou deixar morrer. Não é que eu quero estar à frente, mas eu não vou deixar parar, não vou morrer, eu dou minha vida. A gente falou, não importa o preço que for, a gente vai pagar. Glória não importa, a Deus, não vai parar a obra do Senhor. Glória a Deus, porque eu já ouvi muito ao contrário. Se o pastor morrer, vai ter que fechar a igreja. A pandemia fez isso, né? A pandemia fechou muitas igrejas. A pandemia. Na verdade, revelou os cristãos, né? Eu conjugando tudo errado. O que o Vini falou é o que a gente sempre conversa, e antes de você chegar, a gente estava falando sobre isso. E aí o Estevão até falou, Cauê, toda vez que eu escuto essa música eu lembro de você. E tem uma música que ela chama Canção de Simeão. E o refrão dela fala assim, eu gastarei minha vida para... E essa é minha... Ousadia, a afirmação. Né? Essa é minha promessa. Eu gastarei minha vida para te coroar. Aleluia. Este é o meu anseio. De ficar na tua presença, alguma coisa assim. Então, assim, a gente sempre tem testificado isso e profetizado isso. Deus, essa é a nossa promessa. Nós vamos gastar a nossa vida para expandir o teu reino. E é o que a gente tem feito. A gente tem gastado a nossa vida, a gente tem gastado o nosso tempo. E o que o Vini falou é a verdade, cara. A obra de Deus, ela não para. Não para. Mas porque se faltar a gente, o Senhor levanta outra. Sim. Mas o profeta...
Cara, o profeta, o Deus levanta outro profeta. Só que assim, não é bom. Deixa ser usado por ele levanta Ele outro. levanta, mas se deixe ser usado. Você vai Não perder fecha a porta, bênção. né? Fecha A bênção porta. que é pra ser sua, você vai deixar ser pro outro, entendeu? Porque assim, os trabalhadores, eles vão ser recompensados. Aí você vai deixar de trabalhar para aquela recompensa que era para ser sua, vai ser do outro, porque você não vai ter mais. Porque- Você imagina a gente- Neemias quando ergueu os muros, Sim. né? Os trabalhadores ganharam as casas que estavam ali mais perto, ali, né? Já pensou você ter a casa mais Voltado pro vista pôr do sol. e para família, né? Eu vou morar perto da porta das ovelhas. E o que a gente tem falado é isso. A gente até comentou aqui em um dos episódios. Já reparou que o chamado que Deus tem para sua vida pode ser o chamado que uma pessoa falou que não queria exercer? Eu já falei e pensei nisso e fui mal interpretada, irmão. Porque assim, quando eu falei, se a pessoa não quiser Senhor, eu quero. E na época eu fui mal interpretada. Porque tipo assim, querendo que é do outro. Não é. Só tô querendo servir. Eu só quero servir, eu só não quero que pare. Eu não quero que é do outro, até porque é um peso grande. Porque o que a gente até brincou é assim como se fosse uma fila. É isso. Tudo bem, mas a minha obra não vai parar. Não vai parar. Não que Deus tá puxando o próximo. Não é isso. É que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus é servir. É servir. Então, se adorar a Deus é servir, então a obra dele não vai parar. Então, se a obra dele não vai parar, ele vai capacitar aquele que está disponível, e não só disponível, mas disposto a fazer. É isso. Então, não é quando você fala, se a pessoa não quer, eu quero. Não é que você, não, então quer dizer que você quer todos os dons. Cara, se Deus me der todos os dons que está na Bíblia, glória a Deus. Se Deus não me der nenhum dom que está na Bíblia e falar assim, cara, você vai orar e você vai cuidar de... Tudo bem também, sem problema nenhum. Mas se Deus me der só o dom de pastoreio, se Deus me der só o dom de oração, se Deus me der só o dom de adoração, Deus, glória a Deus, é para tua casa, é para tua obra, é para o teu reino. E aí não é que você fala assim, se a pessoa não quer, eu quero, porque você está sendo Paulo, egoísta. quando exorta, ele fala isso para aquela igreja de Corinto. Ele fala isso. Vai ser dado segundo a necessidade da igreja. Sim, Mas vocês estão brigando por quê? é. Por que vocês estão brigando? Essa aula está bem fresca na minha cabeça. Por que vocês estão brigando? Está faltando amor. Porque de tudo isso daí que vocês têm, se não for o amor, se não tiver amor, será como um sino. Então não adianta nada você receber e você fazer por fazer. E aí a gente já entra em outra coisa, em outra questão, que aí você vai fazer por questão de status, que é o que a gente vê muito hoje, e a gente conversa muito, a gente tem várias mesas conversando sobre isso, que as pessoas querem estar no louvor porque está em evidência. As pessoas querem estar pregando porque está em evidência. As pessoas querem aquela estar brincadeira do baterista, né? o O guitarrista. as pessoas querem estar na intercessão porque está em evidência, as pessoas verem o pessoal da intercessão. Na verdade, difícil você ver alguém que quer estar na intercessão. Mas Isso assim, daí Eu ia falar, nossa, nossa igreja é assim, me apresenta esse pessoal que está querendo. é difícil. Não, mas esse ministério é mais difícil. Mas é porque a pessoa quer estar Não, em mas evidência. a gente entende, né? Quer ser visto, né? Sim, quer A ser mesa está aqui, estamos aqui. Eu vi o tempo que demora para isso tudo funcionar. Tem um bastidor que funciona muito bem. Que não está aparecendo, E que comanda mas que tudo. está funcionando. Tá aqui, ó. Sei lá, né? E, cara, tipo, tudo isso que Funciona. vocês estão falando, o Marcel da Camila uma vez, eu falei isso pra ele, ele não lembrava. Mas eu saí na época que eu tava na vida plena, saí do culto e fui pro shopping, tava um conflito. Aí, olha só, o Espírito Santo falou assim, procura o Marcel, tipo, tava no meio do shopping, só que era um domingo aleatório e eu jamais imaginei. Aí eu saí do meu lugar, fechei minha Bíblia e fui andando. Do nada, a Camila aparece na minha direção. Ela não falou, Estevão, tudo bem? Ela falou, Estevão, o Marcel tá ali. Foi desse jeito, tipo, por muito cena de... Enfim. Estevão, procura o Marcel. Camila, fala pra ele onde o Marcel. Foi tipo isso. E aí eu sento assim, eu não sei que conversa que a gente entrou. Ele me fez uma seguinte pergunta que eu tava falando com o Caio, falei com o Lipe, meu amigo, ontem. Me assombra até hoje, cara. Ele falou assim, Estevão, deixa eu te fazer uma pergunta. E se o seu chamado, o seu ministério fosse ficar sentado no banco? Você buscaria Deus com a mesma intensidade que você busca hoje? Então, tratando de tudo que a gente acabou de conversar sobre o amor. Falou assim, cara, busque a Deus, ame a Deus, para depois servir. Mesmo que não houvesse ministério. Aí, lembra de Enoque. Enoque andou com Deus até que foi levado. E, enfim, nós não sabemos, ele tinha uma vida de devoção, mas não falou que ele trabalhava ou que ele fazia alguma coisa, mas ele tinha uma vida que chegou a um certo momento que não tinha mais... Né, Que vida devia ter, né? Pra ser cabimento transladado. e simplesmente, ele foi levado pelo Mas Senhor. aí eu entro em outra pergunta agora. Se o seu chamado for só ficar entre aspas, no banco da igreja orando e servindo a Deus e adorando a Deus, mas de repente você tem um chamado, um exemplo, é ministério de louvor, é ministério de dança, alguma coisa, mas você não tem um relacionamento com Deus. Vai adiantar do quê? Nada. E aí
As entre pessoas aspas. têm se perdido no chamado também. E aí, é por isso que eu tô falando da questão do status. Tipo, eu quero estar no ministério porque eu quero ter uma evidência, eu quero estar em evidência. Mas, cara, você não tem que estar no ministério porque você tem que estar em evidência. Você tem que estar no ministério porque você tem que estar com o coração disposto a servir. Você tem que estar com o coração de servo, de escravo e de filho, que é igual o Vini falou. Então, assim, não adianta nada você estar no ministério, não adianta nada você ter um ministério e você não ter um relacionamento. E aí você está fazendo o que naquele ministério? Tudo que você está fazendo está sendo de você mesmo ou está vindo do Pai? Aí não funciona, né? Assim como a mesa reflete em vários âmbitos, o ministério, eu preciso ter a porta do meu quarto fechada. É necessário ajoelhar na minha cama ali, é necessária a intimidade. Eu vou citar teu livro de novo. Ah, que legal. Porque vem antes do serviço. Muitas pessoas também têm se perdido no serviço. Aliás, eu falo que hoje um vilão é o tempo. Até esses dias eu chorei tanto. Eu fico trabalhando e quando eu sou meia louca. Eu coloco um louvor 300 vezes, aquele louvor, porque às vezes eu sou ministrada naquele louvor e eu pus o Senhor dos Tempos, do Baruch. Nossa. E eu chorei, porque eu falei, Senhor, não tenho tempo para conversar. Ela estava passando pano na casa, mas ela não estava passando pano com a água do coração. Era da lágrima. Era lágrima, era isso. Então, assim, quando eu coloquei isso, eu falei, Deus, porque eu estou servindo, Nossa, hoje é meu dia de pregar, hoje é meu dia de abrir o culto, porque agora eu também prego, olha só. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, já fiz tanta coisa e faço, já fui desde secretária da igreja, ministério. Agora estamos sem ministério de louvor, assim, então eu canto. Não façam isso com a tia Paula. Mas eu tô ali, né? E aí eu vejo, igual você falou, Vini, às vezes a taquara rachada que sai daqui, eu vejo o Senhor em volta, põe os outros irmãos, porque todo mundo junto no coral. Pastor Ismael fazia isso excelentemente. Ele pegava umas vozes e falava, vai dar certo nada, isso Ele fez minha mãe cantar. O quê? Ficava a coisa mais... Eu adorei que vai te bater depois desse eu fico brincando com ela. Ela gosta de pegar no final do culto o microfone e cantar lá. E, enfim, e aí eu falei, eu tô fazendo isso, eu tô trabalhando, eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer... Eu tenho. E quem me conhece sabe que eu sou agitada mesmo. Eu não paro. A minha vida é uma loucura, é corrida. Chegar em casa eu tenho que lavar aquela roupa, eu já penduro. Ai, já tenho que colocar o feijão para cozinhar. Ai, mas eu tenho que abrir o culto. Ai, Deus, que palavra. Ei! 24 horas o Senhor deu para todos. Ele não te deu mais horas do que para mim. Você que tem que administrar seu tempo. É bem certo que o Senhor já abreviou o tempo. Mas não foi só para um, ele abreviou para todos. E por que uns conseguem e outros não? É certo que a nossa rotina é diferente um do outro. Mas eu que administro o meu tempo. Gente, no grande dia eu brinco. Fala assim, vai estar o telão da tua vida e o teu celular. Jesus, apaga essa... Ai, Deus da glória, apaga, corta. Pode passar para o próximo slide? Porque assim, não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Mas eu tenho tempo de olhar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o isso. E a irmã Paula que está falando, não. Quantas pessoas falaram isso? Porque é um fato. É um fato. Então, quando eu ouvi esse louvor, eu até mandei para uma amiga minha, que ia fiz chorar também, vai chorar comigo, que se é para sofrer, amigo, sofre junto. O negócio é esse. Quer se alegrar comigo, vai chorar antes. Porque, falei, porque fazer tudo isso, e o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? E aí eu descobri que ganhei o mundo, perdendo a alma. Não tenho tempo para conversar, para sentar na mesa. Essa letra, cara, vou até escutar depois. O maior medo é você chegar lá e ele falar assim, mas no teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu curei. Você entende que não é só sobre no teu nome eu preguei. Aí ele obra. pega e fala assim, apartai-vos de mim que eu não te conheço. E aí o pai não reconheceu o filho. É porque alguma coisa de errado tinha. É porque não era não tinha relacionamento. Não tinha intimidade. Você não era filho de verdade. Por isso E a oportunidade ele deu para todos. Igual o Senhor, ele não deu oportunidade mais para mim do que para você, ou ao contrário. Ele deu para todos igualmente. Só que ele nos deu livre-arbítrio de escolher. Então, hoje, esse louvor falou comigo porque eu tenho andado nessa rotina louca e tenho perdido o tempo da mesa. E o Espírito tem falado, volta para a mesa.
O Espírito tem falado, volta para o teu quarto. O Senhor tem falado comigo. Porque, minha filha, eu quero você fazendo. Mas eu quero você comigo primeiro. Por isso que quando eu vim para cá, o Senhor falou, você não vai falar comigo? Eu falei, não, eu vou. Então, assim, a tia Paula se emociona toda hora também. Eu também. Fique em paz. Fique em paz. Então, assim, tem uma pregação que ele também não chora, né? Aqui, Isso é só de incrível. ouvir as pessoas, eu choro. então é isso. Só que um não anula o outro. Porque também a questão... E se for só sentar no... Mas eu não acredito que Deus chamou ninguém só para ficar sentado. Ele fala, ide. O ide não é para mim e não é para você. É para todos. Ide. Vai e prega. Nem que for para pegar todo o Uber, eu vou falar de Jesus. Nem que for para quando... E não tá falando assim, prega no microfone, né? O que o Estevão falou foi perfeito. Porque o Estevão falou assim que fez um culto na casa. A gente precisa resgatar isso. Exatamente. A igreja primitiva, que não tinha 4 paredes ainda. A igreja primitiva precisa ser resgatada nisso. Que não tinha 4 paredes, mas tinha louvor e adoração. E nós, a gente tem uma ideia arcaica, eu falo. Porque, assim, e com tanta informação no celular... Eu falo celular, que é o lugar que a gente mais acessa, Sim, né? Mas com tanto acesso à internet, assim... Quantos lugares ainda não tem 4 paredes e não deixa de adorar? Eu vejo aquelas igrejas da África. Meu. Meu Deus! Aquelas criancinhas, quando você abre o Instagram, que elas estão tudo dançando e louvando a Deus, com as roupas rasgadas, com chinelo desse tamanho, o outro Detalhe, desse. 4, 5 horas de culto ainda, né? E aqui com 2 a No gente já tá cansado. sol! Ó o sol! Aqui, a tua igreja não tem ar-condicionado, eu não vou. Entendeu? Então, assim, o culto começa na minha mesa. O culto começa na minha casa. O culto, eu faço culto não terça, quinta e domingo, ou quarta, sexta e domingo, ou não sei que dia eu Os culto. gravetinhos. O culto tem que ser constante. O culto é todo dia, a minha vida é de adoração, a minha vida é um dizer culto. isso, que é... Até a gente brincou. Uma vez a gente falou aqui na mesa, acho que foi no primeiro Pegar um episódio. gravetinho. E aí a gente falou assim que... O que é esse? Ele vai te contar agora, você vai A gente fala assim que a nossa vida de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo são gravetos. E esses gravetos a gente junta durante a semana, que é o relacionamento com Deus, para no culto a gente juntar junto com os gravetos do nosso irmão para elevar a adoração a Deus. Que a nossa adoração a Deus é como incenso suave. É. Então, tanto é que É um brasão. E aí quando você junta os gravetos e você taca fogo, quanto mais graveto você colocar ali, mais a sua fogueira aumenta. Uma vez a minha mãe ministrou isso. Ela falou assim, tira um brasão do meio Ele da apaga. brasa. Tira aquele graveto dali. Ele Vai apaga. continuar aceso? Não. Ela ministrava sobre igreja, comunhão, a necessidade de estar, de ser igreja, mas de estar, de congregar, né? Da turma dos desigrejados, né? Ela foi na pandemia e ela falou isso, sobre o ajuntamento dos santos. Mais uma vez eu uso esse termo, um não anula o outro. Eu adoro a Deus na minha casa. Tem que adorar, mas isso não quer dizer que você não tem que estar junto com os outros irmãos. Porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida. Não foi para um dia só, para sempre. Agora você imagina você não ter comunhão, aí chega num exemplo, numa sexta-feira, aí você ora, lê a Bíblia, você juntou, trazendo uma ilustração aqui, você juntou um graveto só. No sábado você não fez nada. Chegou com esse um graveto. Como que você faz a fogueira com um graveto só? Não dá, né? Mas que bom poder juntar o meu graveto com o seu, irmão. Olha a misericórdia do Senhor, Então, como ela assim, alcança. Um exemplo, tive tempo para orar um dia. Você teve tempo para orar um dia. Ele um dia. Nós temos 4. Nós já conseguimos acender algum fogo. E o Espírito do Senhor orando em nós o tempo todo, porque a E palavra do Senhor fala que o Espírito está pronto, né? Ele com intercede gemidos por nós. E aí Deus fala assim, a fogueira não está do jeito que deveria estar. Mas aí o Espírito Santo vem e fala assim, Ai, que Pai, lindo. eles ainda necessitam da sua presença. Gostei dessa ilustração. Minha mãe trouxe uma. Esses dias, a gente de segunda tem aula de oração, sobre oração. E John Bunyan tem uns livros bem bacanas e ela lê esses livros e traz em formato de aula, né, para nós. E ela ilustrou um pouco isso. Ela falou assim, vou explicar, agora não lembro se são palavras dela ou se ela leu, não vou lembrar, mas ela falou sobre isso. Ela falou assim, sabe como é a intercessão de Cristo, que Cristo intercede por nós? Escreve a carta. Aí Jesus vai ler a carta.
Ele vai adicionar, mas tá faltando isso. Não, mas deixa eu apagar. Ele faz uma revisão na carta. Agora tá bom. Tô, pai. Uau. Essa é a intercessão do Espírito Santo por nós. Que maravilhoso esse Espírito Santo. Eu oro todo dia, Senhor, não tira de mim o teu Espírito, porque nós pecamos. Nós falhamos, a nossa mente, ela é horrível. A nossa mente, o tempo todo, ela é um turbilhão. Nós não paramos de pensar em nenhum momento. A gente está aqui conversando, mas a nossa mente, ela não para. Tanto que Joyce Meyer também fala que é um campo de batalha. A mente, ela é um campo de batalha. Então, assim, a gente tem que estar nessa batalha o tempo todo. E como que a palavra do Senhor diz que a gente vai vencer isso daqui? Não vos conformando com esse mundo, mas renovando. Pela constante. Mas como que eu renovo? É na palavra. Na palavra. E na minha tradução da Almeida, na Almeida ela está dizendo, deixe que Deus mude essa forma de pensar. É lindo. É lindo. A gente entra em Jeremias também, né? E eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. E aí, nessa versão dessa mensagem, ele fala assim, para vos dar um futuro que desejais. Olha como Deus é maravilhoso, que ele fala assim, cara, mesmo você sendo do jeito que você é, sabe aquele futuro que você almeja, sabe? De ser uma pessoa bem sucedida em todos os ramos, ou todos os ambientes? É esse futuro que eu tenho para você. Meu Deus. Olha o Deus que nós servimos. Olha o Deus que nós temos. Olha o amor que ele tem por nós. Ele fala assim, cara, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo falho, mesmo você deixando de me buscar do jeito que é para você me buscar, olha o que eu tenho para você. Pensamento de paz e não de mal. Ou seja, Aleluia. eu estou aqui para que você tenha paz e que você tenha amor. É isso. É isso. E para te dar aquele futuro, sabe? Aquele que você tanto batalha, aquele que você tanto almeja. Então, é esse futuro que eu tenho para você. Aleluia. É esse futuro que eu tenho para sua família, é esse futuro que eu tenho para sua casa. Glória a Deus por isso. Mesmo nós sendo o que nós somos. Porque Ele é Deus, Ele é Rei e Ele é Pai. Ele é um Pai, né? E a Bíblia diz assim, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais eu. Se teu filho te pedir pão, você vai dar uma cobra, uma pedra? Não. Quanto mais eu. Então é isso, a gente tem que saber buscar a vontade, a nossa vontade, mas que a vontade do Senhor seja refletida nisso. Não é que tem que buscar a nossa vontade, porque nós temos. Meu filho fica assim, mãe, eu queria tanto isso, mãe, eu aprendo demais. A maternidade me faz entender meu relacionamento com Deus. Demais, porque reflete totalmente. Você daqui a uns dias vai saber sobre isso. A paternidade faz isso, porque o filho fica assim, pai, vai, e às vezes é uma bala. Não, você vai jantar. Pai, a bala, eu vou jantar. Pai, você vai jantar. A bala. Pedi. Ele pediu uma vez? Não. E dar-se-vos-á. Buscai. Cadê a bala? Essa, pai, dá. E acharei. Não está dando certo? Minha mãe fala assim, esmurra o céu. Esmurra o céu. Eu quero, Senhor. Pai, faz, segundo a tua vontade, mas faz. Dar-se-lhe-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Então, o Senhor, Ele quer nos dar. Só que Ele quer te ver pedindo. Porque meu filho fala, mãe, por favor. E tanto que ele fica no meu pé. Eu cedo a bala para ele. A bala não vai fazer mal para ele. Depois dos 2 anos. Li seus pensamentos? Não foi o Espírito Santo. Ainda bem que nós temos um amigo. Nós temos um amigo. Dentista. Escovar o dente, passar o fiozinho dental. Não é a bala que faz mal, essa é a higienização. Tá entendeu? O açúcar, que antes dos 2 anos não pode. Eu comi 10 aqui. Tira daqui. Que o Estevão vai comer toda a bala. Mas fiquei com uma fama aqui no trazendo, então, a maternidade me mostra demais o meu relacionamento com Deus. Porque é assim. Deus é assim conosco também. Eu também brinco, eu falo, eu vou dar um iPhone na mão do Miguel, que tem 7 anos. Lógico que não é tempo, vai quebrar. Deus é assim. Quando ele vai falar lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas, não é porque ele é mau, é porque ele sabe o melhor para você e o tempo de ser derramado, eu não tenho maturidade para aquilo, não é o tempo para aquilo. Ou agora vai ser o tempo de você chorar sim. A gente chora, é doloroso, mas a lágrima ela vai regar uma semente.
Porque aqueles que vai com lágrima andando, vai voltar trazendo seus feixes de alegria, com alegria. Então, assim, a palavra me ensina muito o meu relacionamento com Deus, a palavra. Aí eu pego a palavra e oro, porque eu tenho que orar a palavra. O que eu oro? A palavra, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Ora a palavra. E agora aplica. Coloca isso no nosso cotidiano, no nosso dia, no nosso ministério. Para fechar, só não deixar aberto o que eu falei da questão do tempo. Precisamos vigiar com o nosso tempo. Aprender essa demanda do nosso tempo. Quem organiza não é Deus, somos nós. Mas é necessário. Sim. É necessário, porque o tempo tem sido um vilão. E o Senhor está dando tempo para todos nós. E Ele fala, inclusive, me busca enquanto há tempo. Enquanto você pode achar. É que quando nós falamos que nós não temos tempo é porque não é a nossa prioridade. É isso. Quando o Senhor deixa de ser nossa prioridade, é horrível. Essa semana, é que nem eu falei pra vocês, eu tenho o hábito de pegar o violão e ir pro quartinho da Lola, que a gente fala o quartinho do rato. Eu fico lá, eu aqui pensando que é Lola. Eu fico lá no quartinho lá e começo a louvar a Deus, adorar a Deus ali. Só que essa, que nem eu falei pros meninos, a gente tava conversando antes, eu falei assim, essa semana eu não respirei. Porque eu tava viajando e eu deixei o celular, tipo, literalmente de lado nessa viagem. Eu falei assim, vai ser um tempo pra mim realmente descansar, esquecer tudo. O celular ficou 100% de lado. Aí, quando chegou domingo, tinha algumas mensagens lá de alguns dentistas, tem serviço e tal, sei lá o que. Daí o meu pai falou, essa semana tem 2 protocolos, a gente vai ter que correr. Aí já chegou segunda-feira, cirurgia, protocolo, terça-feira, cirurgia, protocolo. E, quando é esse serviço, assim, é algo que você tem que fazer em 3 dias. Desgastante, né? Desgastante, chutado e tal. E aí chegou na quinta-feira, que foi quando deu aquela aliviada no tempo. Aí a Daça foi trabalhar, o senhor virou pra mim, aí, agora você tem tempo pra pegar o violão. Não vai pegar, não? Aí eu falei, vou, senhor, vou. Aí eu fui e eu vi a necessidade, tipo assim, poxa, por mais que os meus dias foi puxado, eu não tive tempo pro violão, fiz meu devocional normal como eu faço todo dia, só que faz falta, sabe? Quando você tá habituado com algo assim, poxa, eu gosto muito de adorar a Deus com o meu violão. E você falou... além de eu sentir falta, eu vi que ele sentiu, porque ele me cobrou. E, isso pra mim foi muito incrível. Deus falou assim, e agora? Você não vai pegar o violão? Porque as orações eu tava fazendo, lendo a Bíblia eu tava lendo, eu não deixei. Eu só não toquei o violão nos dias. Então, é quando... É sair um pouco do habitual. É muito bom o hábito. O hábito é saudável. Ler a Bíblia deve ser um hábito nosso cristão, não é só no dia do culto, gente. Sim. Por favor, orar também não. Mas tem alguns momentos que fica mecanizado, mecânico. Aí o Senhor fala, isso você já está fazendo mesmo todo dia, é legal, tem que fazer mesmo, bacana. Mas e aí? Você já tá aí vem um outro ato de adoração. Já chegou dias eu estar cozinhando, meu filho chegar e mãe, o que você está fazendo? Dançando na cozinha, mãe. A tia Paula dança na cozinha. E eu... Aí, ou alguma outra coisa, eu estou preparando a aula, eu já preparo, e já vou falando, e vou fazendo a impostação da voz. Criança, você tem que saber impostar a voz, e de repente, e estava tudo escuro, e o Senhor disse, e haja luz, né? Tem que fazer uma coisa assim para a criança prestar atenção, ligar uma luz, nossa, ligou luz, né? Então, assim, só que tudo isso também é ato de adoração. Precisamos ter o devocional. Uma coisa não anula a outra. Como é gostoso os negócios que você não calcula, mas deu certo. Você não planejou, mas fluiu. Eu estou disponível. Porque você não sabe a hora que o Senhor quer te usar. Você não sabe a hora que o Senhor quer ter um particular com você. Quem te falou que é só todo dia de manhã ou só todo dia à noite? Não. Já teve casa de eu ajoelhar, que eu faço faxina em casa, de eu fechar, abrir um banheiro, ir lá no banheiro, Senhor, e orar. Ou estar ali limpando e colocar a minha mão. Senhor, o Senhor me trouxe para essa casa, para ser bênção. Tem uma casa que eu limpei a menininha, a criança estava doente, eu coloquei minha mão sobre a cama, os pais trabalhando. Senhor, cura essa criança, Deus. Cura, Pai, quando ela deitar aqui, Senhor Jesus, que não venha espanto noturno. Pai, está repreendido todo o mal, tudo que vem no corpo. É isso. Isso também é um ato de adoração e de serviço. Né? Então, eu penso assim, por isso que eu falei, não existe, a vida do cristão, não existe um paralelo para ela. Ela é vida de cristão.
Ou você pega e se rotula, sou crente, eu gosto de usar esse termo que o povo não gosta, crente até o diabo é, mas assim, de um cristão de verdade, e vive isso em todos os âmbitos da sua vida, no trabalho, na academia, na praia, eu sou crente. Porque provavelmente talvez, alguma pessoa vai ser a única Bíblia que ela vai ler, vai ser meu comportamento, vai ver Cristo em mim. Vai ser na minha postura, vai ser no meu comportamento, vai ser no meu falar. Porque a árvore se conhece pelos frutos. Palavras do Senhor. Então é isso que eu penso. Uau. Falei bastante já. Rapaz. Chegamos na hora chata do podcast, de ir pros finalmente. Eu morrendo de medo, né? minha mão esquentou. Isso que ela estava nervosa, que deu uma aula de intercessão de vai ter que ter uma parte 2, porque eu tô vendo que faltou muita coisa. Faltou falar ainda, sobre o né? Ministério Infantil, que era uma coisa que Meu a gente Deus. quer muito. Ministério Então, de dança. o Ministério de Dança. Então a parte 2 vai ser sobre isso daí. Vai ter que ter a parte 2. Tia, fala pra essa câmera aqui os dias de culto que vocês têm lá na sua igreja, endereço, o nome da igreja, pode ir. Bom, paz do Senhor mais uma vez, vocês que estão conosco aqui, muitos episódios, acredito. Continua a promoção, deixa o seu like, tá de graça. Isso aí. Assim, né? Aprendeu também. Deixa o seu like, ainda tá de graça. Aprendeu, nós temos. Não precisa de cupom de desconto, eles deixarem aberto lá. Bacana assim, né? E tia Paula tem falta, porque meu filho fala, mãe, gostou? Esse botãozinho é pra curtir. Meu filho brinca. Mãe, esse botão, esse coração aqui é curtir, né? Aí eu tô em falta disso, vou lá. Hoje vocês vão me ver. Nossa, o que é stalkeou? Sei lá como fala. Tia Paula, sou eu. Vai ser hoje esse negócio aí. Mas brincadeiras à parte, mas sempre tem com a tia Paula. Igreja Terra Fértil, fica no Ferrazópolis, na Albert Schweitzer. Esse nome estranho mesmo. A gente vai escrever. Isso, Albert Schweitzer. Se você pôr no Waze, principalmente na Googolina, eu brinco, que eu falo que aquele Google Maps é a Googolina, né? Ela vai falar de uma forma que você vai rir o caminho inteiro. 401, Pastora Neide. Terça e quinta, 7h30. Terça, culto de ensino maravilhoso. A gente está aprendendo sobre a carta agora de 1 Paulo, de 1 Coríntios, a carta de Paulo a 1 Coríntios. Está sendo fantástico. A gente vai encerrar, já entrar na segunda carta. E faz uma visita para a gente. Culto de domingo às 18, de semana, terça e quinta às 7h30. Pastora, ela gosta dos horários certinhos, mas se o Espírito levar, a gente vai junto. O Espírito sempre nos conduz, mas o profeta, o Espírito, ele é bem respeitoso. O profeta fala aqui, o Espírito fala ok, né? Vocês estão convidados, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês na mesa. O prazer é nosso. Tem Instagram da igreja, alguma coisa assim? Tem, mas site? ainda tá arcaico. Quem quiser se achegar também, não tem nenhum lugar, vou ver lá. Quem sabe? Você não quer roubar peixe de ninguém. Mas se você tá sem nenhum aquário, bora ficar com a gente. É isso aí. É isso aí. Né? É isso Vamos aí. somar, é o que eu te falei hoje, principalmente pós-pandemia, a igreja está com bastante ausência de cargos. Então, se você quiser, fala, dá um ex-me aqui. Aí. Se achegue. Glória a Deus. Eu sou muito fã dessa igreja Terra Fértil, amo muito, muito mesmo a pastora Neide, a tia Paula, o Gui. E, é sempre incrível, porque quando eu vou lá, do nada, no final do culto, o Pedro aparece. Sempre, né? Pra me dar um abraço. E ele não vai... Pedro é meu irmão. Irmão, ele congrega em outro lugar e mora em Santo André, é muito longe. Mas é impressionante. Eu acho que você liga pra ele. Quando eu vou, ele aparece lá no final do culto pra gente dar um abraço. Lá gosto muito dele também, da sua família. Fez aula com ele, né? Fiz aula com ele de bateria com 7 anos de idade. Muito novinho. 2 anos atrás. Pra mim é. Só quase 20 anos atrás. Glória a Deus. Tia, muito obrigado pela sua presença aqui. Tá? Foi uma honra ter você com a gente. Tivemos uma aula aqui hoje de Bíblia, de intercessão, surreal. Gente, assistam tudo. Você que chegou agora no final aí, por favor, volte no começo. Nossa, tudo, meu marido vai falar assim, realmente, Paula, esse podcast que você falou que era 1 hora, coitada desses meninos. Nada, foi bênção demais. E a hora passa a gente nem vê. Nem vê. Eu vou chamar de tia Paula, porque eu falo que o amigo do Vini é meu amigo, o amigo do Estevão é meu amigo, por então favor. Vamos seguir a mesma lógica. Eu vou colocar
na Blind lá, tia Paula. Tia Paula. Foi. Então, obrigado. Ele aumentou, que agora é tia Paula, antes era tia Paulinha. Ó. Agora é tia Paulinha. Já subi de Então, casa. obrigado pela Imagina. sua disponibilidade, pelo seu coração disposto a servir. Falar o que o Espírito testificou no meu coração. Eu pude ver Deus através do seu semblante. Obrigada. Eu pude ver sabe quando você vê o semblante da pessoa brilhar? Eu pude ver isso. E que isso nunca morra do seu Amém. coração e do Recebo. seu semblante. Que as pessoas possam olhar para você e possam continuar. É o Igual você desejo falou, do através meu das coração. atitudes, através dos nossos gestos, mas que a pessoa possa olhar para você e falar assim, cara, tem algo diferente. Aleluia. E que esse algo diferente possa impactar aquela pessoa. Amém. Então, Deus abençoe, que o Ministério da Intercessão seja firme e forte, que o Ministério Infantil continue igual a gente fala, de vento em popa, que várias crianças possam ser impactadas através da sua vida. Obrigado, vai ter a parte 2, que a gente vai conversar sobre o Ministério Infantil. Nem falei que eu fui ungida a diaconia. Nem falou isso. Foi ungida. E porque, infelizmente, o inimigo está investindo muito nas nossas crianças, então a gente quer fazer um Exato. episódio voltado para isso, porque a gente tem que alertar também os pais. Eu vou ser pai agora, o Vini mais para frente, o Estevão mais para frente, mas a gente tem que alertar isso. Então, eu creio que o próximo episódio, a gente falando sobre o Ministério Infantil, vai ser muito bênção, e esse já foi sensacional, fantástico. Então, Deus abençoe Amém. a sua vida. Obrigado de coração. Agradeço. Já tenho mais uma tia. Bom, eu sou suspeito a falar, né? Fazia tempo que a gente não sentava assim, né, Fazia. Paulinha, pra conversar. Ficamos anos aí junto no ministério lá. Mas é sempre bom. Esse é o 4º episódio que eu tô aqui como anfitrião. E cada mesa que eu sento é muito diferente de você assistir os episódios, como eu acompanho sempre, né? E estar aqui, ver histórias, ver como as pessoas têm crescido, realmente ver que tem pessoas ainda comprometidas com a verdade. E olhar aquilo que você está realizando em Deus e que Deus tem feito, isso me alegra muito. Ontem eu tive 2 momentos de mesa, à tarde e à noite, com 2 amigos. Eu não toco, não tenho essa vibe de pegar um violão porque eu não sei. Mas Deus preparou 2 amigos ontem em momentos diferentes. Pegaram o violão, começaram a tocar e criou um ambiente profético ali. E cada vez que eu sento na mesa, cara, me faz... Eu tenho que citar Elias de novo. Sobre os 7.000 que não se renderam diante de outros deuses, cara. E toda vez que eu penso, eu falo, cara, cada mesa que nós eu falo assim, Deus, obrigado. Porque a oração faz no meu quarto. Deus, eu estou orando, mas eu sei que ao redor do mundo, pessoas conhecidas ou não, estão no mesmo propósito, né? E que possamos seguir firmes num momento de mesa como esse, onde Deus nos plantar, né? Eles que nós tomaremos por herança, e não simplesmente para tomar posse de algo ou dominar algo, mas para que com isso a gente manifeste a presença dele. Amém. Né? Porque a criação espera ansiosamente essa manifestação. Dessa maneira. Deus abençoe a vida. Amém. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu estou muito feliz de ter voltado aqui, né? E tia, nós preparamos um presentinho pra vocês. Como é que vocês chamam isso daqui? Ai, Como diz o nosso amigo Rafa, um abraço. Welcome gift. O negócio é chique, Eu ó. conheço. Preparamos pra I você. don't speak E English. tem... Isso é só pra... É um kitzinho. E aí, tia, tem um significado. Pode falar esse presente, o que representa. Então, esse presente é o seguinte, é uma maneira que a gente faz para que essa mesa seja expandida. Você pode olhar aí, tem 2 xícaras, tem 2 saquinhos de bolacha, tem 2 chazinhos também, para que você tenha um tempo de mesa com alguém. Que delícia. Que Deus coloque no seu coração uma pessoa que esteja precisando Já de uma colocou. oração. Aí, ó. Deus é fantástico. Que você possa ter um tempo de mesa com ela. Que você possa falar assim, cara, vamos lá tomar um chazinho? E aí você pode usar as xícaras, pode usar as bolachinhas. Profético, Foi que feita com bênção. tanto carinho, para que essa mesa seja expandida. E para que mais pessoas sejam impactadas. Amém. Não porque é a mesa da casa do Cauê. Não é mais da casa do Cauê. Não porque é a mesa do podcast, mas é porque A as mesa pessoas é nossa, precisam. lembra? As pessoas precisam ter uma mesa espiritual É verdade. com Cristo. E eu creio que, cara, esse projeto não foi em vão. E essa simbologia de juntos na mesa não é em vão também. As pessoas precisam se chegar mais a Deus através da mesa. Amém. E que esse é o intuito desse kitzinho aí, desse Amém. Eu fiquei pequeno feliz. e singelo Não. brinde para você, mas que possa impactar a vida de Lindo. outra pessoa. Obrigada, eu agradeço todo carinho. Foi uma honra para mim e obrigada pela confiança, né? Deus abençoe vocês e que o Senhor faça conforme o desejo do coração de vocês também, porque eu sei que o desejo de vocês é reino, é Cristo, é que a palavra seja pregada e que mais pessoas escutem desse Jesus lindo. E Deus abençoe a vida de vocês Amém. todos os dias, amém? Amém. Amém, é isso? É isso. Glória a Deus. Pessoal, não esqueçam mais uma vez de deixar o like,
Tá? Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também e deixa sua crítica no comentário, tá Que a bom? gente Ajuda apaga a gente. depois. Não, a gente não apaga não, pode deixar, a gente gosta de polêmica. Tô brincando, mas é isso, não esqueçam, sigam a gente no Instagram, tá? Vai ser lançado o episódio no Spotify também. Então, você que não consegue, não tem tempo para assistir o vídeo, você pode ir ouvindo no Spotify durante seu dia, dirigindo no carro, etc. Não tem desculpa para você não ouvir ou não assistir o podcast, tá bom? Nos sigam lá no Instagram, @Juntos na Mesa. E é isso. É isso. Né? Recados dados. Eu não vou agradecer o Tevinho, porque o Tevinho já é da mesa. Já é da mesa, então ele vai ter que participar de mais um. Não. Quero agradecer aqui o Rafa, porque ele tá viajando, mas ele deixou as coisas dele Sim. pra gente utilizar também. Então é aquele, ele não está sendo visto, mas ele está servindo do mesmo jeito. É isso aí. Deus Um abração pro irmão. Rafa, Deus abençoe. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Mais uma vez. Juntos na mesa. Glória a Deus. Tchau, tchau. Entrei nessa. Ai, meninos, obrigada.